Boa tarde, tudo bom, galera? E aí, como é que tá o domingo de vocês? Domingo, cara, domingo, eu tô aqui fazendo live. O que é isso, né? Por favor, empresas que apresentarão suas coisas, façam compensar, valeu meu dia, tá bom? Obrigado. E aí, Felipe, e aí, Saga, Everton Santos, Microsoft Excel, quem mais? Tem o Luiz Souza, Everton MS, tá cheio de Everton hoje aí, rapaz. E aí, Giovanni? E aí, Nil? Tranquilo? E aí, Jimi Hendrix? Boa tarde. Zac Silva, Nightform. Boa tarde, Leg. Senua. Tomara que o Senua... Será, Leg? Será que os caras mostram alguma coisa? Acho que pode mostrar, né? Herto dos eventos. E aí, Kurai? É nóis. E aí, Mark? Boa tarde. Boa tarde, Kazechai. Boa tarde, Dragão Nerd. Rextis, boa tarde. Eu vou mandar notificação no aplicativo lá que eu não mandei ainda, velho. Já pra galera saber que o negócio já tá rolando. Vamos lá. No YouTube. Esse mouse aqui, ele tem um scroll tão gostosinho de girar, velho. E ele tem um esquema, quer ver, ó? Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, ele tem o scrollzinho. Aí tem um botão aqui, ó, que faz o scroll fazer assim, ó. Ô, caralho, foca aí no scroll, porra. Olha lá. Gira pra caralho. É gostosinho, parece um fidget spinner. Não tô na roxinha, não. Isso foi só ontem por causa dos drops da Ubisoft. Hoje só no YouTube novamente. Boa tarde, Adriano, tudo bom? E aí, Leso, tranquilo? Cerberus, Henrique Gonçalves, Paulo Henrique, toda a galera que tá chegando aí. Galera, não se esqueçam de já deixando o like, mano. Já passaram, já estão quase o dobro de pessoas assistindo do tanto que tem de like. Eu tenho certeza que com o tanto que tá agora aí, dá pra gente pelo menos igualar os likes com gente assistindo. Dá essa força aí, mano. Vamos tentar trazer uma galera pra assistir a live hoje, cara. É esses likes aí que traz a galera, brother. Hoje em dia esses likes servem pra isso, pro YouTube ir entregando a live pros inscritos do canal, tá ligado? Se vocês não dão like, a galera que quer assistir aqui nem vai saber que eu tô ao vivo, tá ligado? Então eu dependo de vocês, de verdade. E aí, Iago, tudo bom? Boa tarde, Mireles, tranquilo? Tava aqui no 2x pra deixar a live com menos delay. E no segundo que tu falou, mandar notificação do app, Nestor ela chegou Prado deu aqui. um tapa na gostosa e doou R$5. Boa tarde, meu querido. Sexta teve Elden. HJ teremos Elder Scrolls 6. Fé. Ô, Nestor, será, mano? Será que os caras já vão... Eu acho que não, mano. Eu acho que tá cedo ainda. Acho que ano que vem eles mostram, mas... Esse ano, será? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo superchat, mano. Eu queria ver o Hellblade, cara. De verdade. Tem um velho maluco na minha rua que parece o Arthur Shelby. Ele fica subindo e descendo a rua 39 vezes. Caraca. Espero que esse tenha alguma coisa boa nessa conferência, porque nos anos anteriores tem sido triste. Da Xbox tem sido a melhor conferência nos anos anteriores, velho. Os eventos da Xbox têm sido ruins, né? Mas na Z3 eles têm apresentado coisas boas. O ano passado não teve, né? Por isso que foi foda. Mas eu acho que sim, cara. Tá mais do que na hora do Xbox dar uma levantada, porque eles lançaram um console novo e eles não dão motivo pra alguém comprar o console novo, saca? Além da acessibilidade dele. Tem que apresentar coisa da nova geração, brother. E aí, Kurama, salve, tudo bom? E aí, oficina, tudo tranquilo? Já vazou o trailer do Starfield. Então, pelo menos a gente sabe que vai ter. Sucesso. Eu nem sei qual é o Starfield, velho. The Elder Scrolls 6, sei lá. Eu acho que lá pra 2023. Então, eu acho que ele vai ser lançado 2023, 2024. Eu acho que ano que vem eles mostram alguma coisa do jogo. Eu acho que esse ano não, hein. Mas eles devem falar alguma coisa. Eles estão ligados que a galera tá hypada nele, né? Pra não deixar o hype descer e tal. Renovar um pouquinho. Porque já faz 2 anos, né? Do anúncio. Me dá outro trailer cinemático de Elder Scrolls. Não me importo. Só quero algo.
Só quero o Hellblade. O Hellblade eu queria ver também, cara. Queria ver. E o Halo, eu tô curioso pra saber o que eles fizeram com o Halo, né? Porque eles disseram que iam melhorar. Então, vamos ver como é que vai... Qual foi a melhoria que fizeram. Olha lá, 109 likes, 132 pessoas assistindo. Dá pra subir esses likes aí, brothers. Sobe aí, vamos fazer esse negócio... Vamos fazer essa live bombar hoje, mano. Vocês estão vendo como os likes vão subindo e o número de pessoas assistindo também sobe, cara. Não tem prova maior do que essa pra mostrar pra vocês que o like de vocês importa de verdade. Tava vendo melhores momentos das lives antigos e num deles você dá um rage por causa do evento do lixo da Microsoft. É porque foi muito ruim aquele evento, cara. E aí os caras começaram a me chamar de sonista, velho. Porque quando é PlayStation eu elogio, quando é Microsoft eu xingo. Porra, mas... não é culpa minha, tá ligado? Eu sou um cara que gosta do que eu gosto e não gosta do que eu não gosto. É só isso. As pessoas não sabem entender isso, né, cara? Que o cara não precisa apoiar uma marca pra ter opinião própria. E3 2019, trailer Hellblade. Caralho, é o Senua. É o Senua sim, vai ter Hellblade 2, caralho. 2021 a gente tá aqui. Não sei se vai aparecer. E aí, Diego, tudo bom, cara? Eu quero ver o Fable também, mano. Fable. Os caras anunciaram e não falaram mais nada. Fable. Porra, eu aposto que a maioria nem lembra do Fable mais. Sou seu fã pelo modo de ser, mano. Vamos nessas novidades. Ô NK, obrigado, cara. Obrigado. Esse negócio de fã eu não consigo conceber, saca? Não consigo entender a ideia de alguém dizer sou seu fã, mas ok. Muito obrigado por acompanhar. Starfield é o RPG espacial que a Bethesda disse que é tão ambicioso quanto Elder Scrolls e vazou o trailer e data de lançamento. Ah, pra mim isso daí já é Mass Effect, né? É nesse evento que vão mostrar gameplay do Battlefield 2042. Não é... Dia 13 eles falaram, né? Eu acho que é hoje. Não sei se é nesse evento, mas eu acho que é hoje. Verdade, eles falaram que ia ter review de gameplay hoje, né? Qual hora da próxima conferência? Cara, eu não sei na verdade. Ó, tem... Deixa eu abrir aqui o Summer Game Fest. Ele tem os bagulho tudo no site aqui, os horários. Em 11 minutos começa da Xbox. Depois da Xbox... Deixa eu ver aqui. Depois da Xbox... 2 horas e 15 minutos depois tem Square Enix. Ou não? Não, pera aí, porra. Tá, Xbox e Bethesda tá dizendo que vai do horário do Pacífico, né? É às 10 da manhã no horário do Pacífico. E o da Square Enix é meio-dia e 15. Então 10 da manhã converte pra 2 horas da tarde. A gente converte 4 horas de diferença para 6 da tarde, 6 e 15 da tarde, o da Square Enix. Cara. Vai ser meio tarde, vamos ver como é que vai ser depois. Vamos assistir esse daí, que eu não sei o tempo de evento disso aqui, né, cara? O que tu acha que vai ter hoje? A gente tava falando disso agorinha, mano. Não posso voltar o assunto todo pro início da live. Eu curto bastante seu trabalho. Já faz anos que acompanho, eu gosto muito. Ô, não, obrigado, cara. Que bom, fico feliz demais. Só queria ver uma gameplayzinha do Hellblade só pra ver como é que tá. Pois é, né, cara? Queria saber qual que é a pegada da história também. E aí, Mai, tranquilo? Tudo show? E aí, Mr. Mememe, salve. O que tu não acha que vai ter hoje? Eu não acho que vai ter God of War hoje. Fable tá muito no início do desenvolvimento. O Insider falou que ele não sai antes de 2024.
Porra. Ah, mano, eu acho muito paia, né, cara? Os caras anunciar o bagulho em 2020 pra sair 4 anos depois. Não. Por quê, cara? Tinha que ter um prazo, saca? Tinha que ter... Eu vivo dizendo isso. Eu acho que tinham que ter leis que proibissem de fato as desenvolvedoras anunciar e mostrar jogo que tá certo tempo antes do seu lançamento. Que tá em fase muito recente de desenvolvimento, saca? Acho que eles não deviam mostrar, não deviam poder mostrar o jogo, tipo que nem o Cyberpunk 8 anos antes de lançar. Foda-se. Mostrou, cumpre prazo. Começou a vender, tem que estar vendendo em meses, tá ligado? Pra mim tinha que ter leis que proibissem os caras de fazer o que eles fazem, brother. Porque é muita sacanagem. Os caras mostram o jogo hoje e aí em 2027 você vai ter o jogo, tá todo bugado. Tá ligado? Esse tipo de prática é muito comum. E é meio, sei lá, mano, é meio porca. É quase que uma propaganda enganosa, tá ligado? Eles estão mostrando um produto que nem existe ainda. Final Fantasy XVI, pode ser também, né? Tem Square. Olag, Olá, ele deu um bravo. tapa na gostosa e doou R$10 para ajudar o canal. Agonia essa meta parada. Vamos ajudar aí, povo. Hellblade é o novo Elden Ring. Obrigado, Leg. Obrigado. Pior que o Hellblade, pra gente que quer ver novidade dele, ele tá tipo isso mesmo, né? Tipo o Elden Ring mesmo. Tu tá parecendo o passarinho vermelho do Angry Birds. Por quê? Ah, já melhorou já, Mai? Que bom, que bom. Melhorou, tá sucesso. Em tua opinião, vale a pena investir no PC pra essa nova leva de jogos? Não. Placa de vídeo tá inacessível, mano. Você não compra placa de vídeo hoje em dia. É muito caro. A maioria das placas de vídeos pra aguentar jogos que estão sendo lançados hoje em dia valem o preço do Xbox e do Play 5 juntos. Pra você ter uma ideia. Acabei de ver o trailer do Starfield, sai em 2022, novembro de 2022. Obrigado, Mireles, por dar spoiler. Vamos fechar a live aqui, a gente não precisa mais assistir então. O Mireles já contou pra gente, valeu. Ô, amigo, pra quê? Pra quê? Tá bom, eu li ainda em voz alta. O pior é que Cyberpunk foi anunciado em 2012 pra ser lançado cagado em 2020. Pois é isso aí. É isso aí. Nesse caso ainda tá tranquilo. O teaser do Elder Scrolls 6 saiu há 3 anos e os caras já disseram que não vai ter nada dele até 2025. Já disseram isso? Sério? Rapaz, eu não vi o da Gearbox. Perdi. Nossa, Aura, você ganhou tempo de vida então, velho. Só vantagem pra você. Aquele evento lá deu tristeza. Eu bateu arrependimento de ter voltado aqui pra fazer, velho. Devia ter ficado descansando. Boa tarde, amigo. Esperar algo interessante nessas apresentações de hoje? Red, eu espero várias coisas interessantes. Vamos esperar pra ver se vai ter, né? E aí, Texugo, tudo bom? Tô conseguindo te ver no chat, sim, X-Draco, mas é a primeira mensagem que eu leio tua. Tem superchat ali, eu não quero responder antes da notificação chegar, porque senão fica um clima constrangedor depois, tá ligado? Eu leio a mensagem a hora que ela chega, daí a notificação leva um tempinho pra chegar, e aí quando a notificação chega, parece que eu não respondi o cara. Olha lá, agora sim. Jimi Hendrix deu um tapa na gostosa e doou R$5. Salve, brother, como que você está? Tenha um ótimo domingo, mão em V de vitória, pele morena e escura. Mão em V de vitória, pele morena e escura. Obrigado, Jimi Hendrix. É nóis, tamo junto, eu tô bom, cara, eu tô tranquilão. Hoje eu descansei bastante essa noite. E... enfim, tô de buenas. Obrigado pelos 5 pila aí, mano. Devia ter ficado vendo o Jojo. Pois é, né? Pois é. Boa tarde, Erto. Boa tarde, Psychobé. Já viu
que o Avatar vai ser em primeira pessoa mesmo, eu pessoalmente não curti a ideia, mas acredito que vai ser um jogo incrível mesmo assim. Mano, eu não boto muita fé nesse negócio de primeira pessoa, cara. Ainda mais Avatar, né, que é um bicho que é bastante acrobacia no meio das árvores, voando nos bichos, etc. É mais legal isso em terceira pessoa, né, cara? Mas vamos esperar e ver a gameplay, vai que é bom mesmo assim. Mas é o primeiro indício negativo pra mim. Gearbox não apresentou nada, mais nada. Mostrou o trailer repetido, que a gente já tinha visto no Summer Game Fest. Mostrou os bastidores da gravação do filme deles, mas não mostrou nada. Era só o dono da Gearbest andando por lá e falando com meia dúzia de pessoa. E é isso. Nada. Eu tô escrevendo aqui ao maior tempão. Ué, X-Draco, que doideira. Jogos hoje em dia levam muito tempo para serem desenvolvidos, né? O pessoal devia trabalhar em uma IA foda para agilizar esse processo. Tá ficando inviável esperar jogo grande. Não é isso, Luiz. Os jogos sempre demoraram para desenvolver, cara. Os Assassin's Creed, quando saía todo ano, que a galera falava, a Ubisoft faz na pressa. Eles levavam 3 a 4 anos de desenvolvimento. Naquela época, que os jogos eram bem mais simples. Na época do 3, do Brotherhood, etc. Nessa época aí, levavam 3 a 4 anos cada um para ser feito. Só que a gente não ficava sabendo dos jogos tão cedo. Agora a empresa faz assim, gente, vamos fazer um Assassin's Creed novo? Não vamos usar o Assassin's Creed porque a Ubisoft não faz isso. A Ubisoft e a Capcom tem boas políticas de anúncio de jogo. Mas a PlayStation, vamos fazer um God of War novo? Os caras falam, vamos. Beleza, faz um teaser aí pra gente mostrar pra todo mundo. Nem começaram o desenvolvimento e já mostraram pra todo mundo, saca? É por isso que parece que a gente tá tendo que esperar demais. Que os caras estão mostrando antes da hora agora. Antigamente não era assim. Eles mostravam quando tava mais perto de lançar. Quando já tinha algo pra mostrar, né? Mas se for num parkour tipo Dying Light, não vou ter o que reclamar. O Dying Light faz bem isso, né? O Mirror's Edge é tão legal, né, cara, nessa questão. Na gameplay é tão chato de assistir, mas jogar é tão gostosinho. Boa tarde, só pela gameplay do Battlefield 2042 que vai colocar o COD pra mamar. Hashtag pai. Será que coloca mesmo, Everton Santos? Os caras, porra, eu já fiquei de cara que os caras tem uma versão de R$600, não tem campanha e não tem Battle Royale nele, né? É só o multiplayer mesmo. Fim. R$600? Difícil, né? Pode ser a melhor gameplay do mundo, já é um pouco difícil. Daí repetiram as mesmas coisas 3 vezes. O quê? Agora eu me perdi. Erto, eu te acompanho desde os meus 15 anos e hoje tenho 16 e não perco uma live. Ô Pedro, que bom, cara. Fico feliz, brother. Tamo crescendo junto, Pedro. Certezas da Microsoft. Halo e Gears novo. Gears novo, será já? O Halo eles mostram, isso sim. Forza Horizon 77 com expansão para corridas dos Anéis de Saturno. Será que eles podiam anunciar, né, um Forza novo com gráficos fodas, porque o Gran Turismo tá vindo aí também, né? Ô, Victor, não é a gente que tá usando a música, é a conferência da Xbox. Aqui, ó. A conferência da Xbox tá com essa música ruim aí, velho. Por sua causa comecei a ver Sons of Anarchy. Bom demais, já terminei a primeira temporada. Meio saco, manda lembranças. Kazumi, é muito massa, né, velho? A série é boa demais, bicho. Tem umas horas que você vai passar raiva. Faltam 5 segundos, mano. 5 segundos. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui agora. Eu vou parar de responder vocês um pouco aí. O volume aqui, ó. Pegue 18. Caraca, quanto aviso. Caixas. Nossa, uma coisa que eu queria ter é aquela geladeira que eles fizeram, velho, do Xbox. Foda pra caralho.
Contagem regressiva emocionante. Comecei a te acompanhar com 15 anos, hoje, dia 3, fiz 18. Acredito que você é uma pessoa muito foda. Ô, Red Natsuki, que bom, cara. Fico feliz, mano, fico feliz. De verdade, eu fico mesmo. Olha lá. 20 years. 20 That's anos. how long Xbox has been with us. And like you, O this Xbox tá is fazendo a 20 moment I anos esse always look ano? forward to. I love seeing the new games, crossing my fingers for my favorites to return, hoping for a few surprises. Most of all, though, I love seeing everyone around the world come together palco and bonito, né, cara? Os caras sempre celebrate what games capricham, mean velho. to all of us. And I think, you know, this past year, they've meant even more. Thank you for being with us today. Thank you for the support you give us and one another. Xbox is turning 20. And I wouldn't be here if it wasn't for the friendships we've had that whole time. At Bethesda, we believe video games do one thing better than anything else. Os caras largaram o maluco da Bethesda, né, Through art and technology, pra there's real começar a magic when you conferência. step into a new world and can make it your own. We've traveled the worlds of Elder Scrolls, of Fallout, Esse é o cara da and Bethesda, né? now, for the first time in over 25 years, we're creating a new universe. with Estão criando Starfield. novo universo, Set hundreds of Starfield. years in our future, it's an epic about hope, our shared humanity, and answering our greatest mystery. It's a game we've dreamt of playing, and it wasn't until now that we have the hardware, the technology, and the team who's hard at work at home to make that dream a reality. We're excited to finally share our first in-game teaser and something to look forward Teaser to. in-game, na engine do bagulho. Será que é uma engine nova? Alpha in-game footage. Creation Engine 2. É a engine deles? Eu não conheço o nome dela. Performing remote systems check. Helium-3 tanks check. Seals are intact. We are still going. Bethesda Game Studios. É difícil eu me empolgar com algo da Bethesda, né? Ok, já não me impressionou, mas vamos ver o jogo em si, né? O jogo em si é que importa. They say the wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. You're part of Constellation now, part of our family. What you've found, it's the key to unlocking Nope. everything. Não tenho a linguagem da legenda não, This is bicho. all we've been working towards. Jemison route looks good. Só em We've inglês. come to the beginning of humanity's final journey. Prepare for departure. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Loop array full check. Caraca, velho. Texto. Meu Deus. Não dá pra puxar essa janela That's pro why lado? we're here. Tá, pelo menos assim vocês veem em inglês. To discover what's out there. Good luck, Constellation. You are so full. Tá, mas eles falaram in-game. Eu duvido que isso daí é in-game, velho. Né? Aquilo ali é pré-renderizado. Muito cinemático pra ser in-game, né? Eu tô na Twitch. A Twitch, ela tem uma qualidade melhor no stream, né, cara? Então é melhor ver por aqui. Tá ok, mano. Cinemática é foda. Cinemática é muito fácil de fazer parecer um jogo foda, né, cara? É muito manipulável. It is awesome to share with you for the very first time one of the most anticipated games in the world from Todd Howard and the team at Bethesda Game Studios. A groundbreaking game. And yes, it's exclusive. Welcome to Sim, the Xbox é and Bethesda exclusivo para Game o Showcase. Xbox. I am Que bom so que o excited Xbox and vai proud pegar to be uns here exclusivos today, agora, né? celebrating games. Because although it's been an incredibly tough year, I am grateful that games have been such an important No Man's source Sky of joy 76 é and foda. connection. We are committed to forging the next era of gaming, conjuring worlds never before possible, unlocking play across all devices, and delivering the power of games to everyone. And now, we get to share that quest with Bethesda.
not just as partners, but Pô, as mas- one team, Tá, united in bringing eu the very entendo best que games a to oportunidade more que eles estão people tendo de dar mais everywhere. atenção pra essa So parceria, mas today, we get to reveal more of what's to come. We eles have an estão amazing falando show, como se fosse uma 30 novidade, né? titles, Faz quantos meses já 27 que Xbox se juntaram a Game Pass. Bethesda And of com course, o Xbox? every single console title you'll see today is optimized for Xbox Series X and S, offering next-gen performance, speed, and features. We get to work with the best studios on Earth. Next is something truly riveting. The latest entry in the haunting and evocative franchise created by GSC Game World. GSC Stalker Game 2. World. Ó, Coming Stalker. first Tem to um brother Xbox meu que Series é fãzão consoles de Stalker, and velho. PC. This will be a true next-gen experience, targeting ué. 4K resolution and ray tracing. Let's take a look Uma at what you'll get to play verdadeira when it experiência launches Next next year. Gen. Stalker 2, vamos ver qual que é. Qual que é, então. Как спали. Ну, чё там? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. É bonito mesmo, hein? Olha isso, cara. Sobre o que é o Stalker? Alguém pode fazer um super ultra resumo pra mim? Poucas palavras. Вот поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Не Legal, eu хочу gostei. пулю поймать. Ну, не знаю. Между аномалией и маслиной я уж лучше пулю выберу. Metro Exodus 2, né? Pra mim parece Metro Exodus 2 isso aí. Simulador de vodka. Ele tá jogando uns parafusos pra identificar Вот ты говоришь, campo magnético, alguma coisa А assim. я прям вижу красоту эту. Не первый год в зоне, вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Sobre o cara que ele te persegue, mas isso daí não é aquela série You? Узнаешь мотив? Assim, os modelos humanos, eles não tão assim os melhores, mas não tão ruins também, Ты né? одно и то же по кругу лобаешь. Mas a questão do cenário e iluminação, caraca, velho. училище, если что. О, мессия, прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура. Они вам лабораторию найдут. Eu não gostei do som das armas. Ó, parece meio... Eita porra, tchutchulo! Да пошел ты. Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. Чего-чего, а дружбы в зоне я точно не встречал. Não tem amizade na zona, o cara disse aqui, ó. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь
Посмотри на нее! Нет, Скиф, я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь, новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать ее. Всегда. Arminha de raio, olha lá. Bonita arma, velho. Aquelas torres elétricas que tem em Verdansk lá. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Нужно с ним Припять. поговорить. Удачной охоты, сталкер. Oi, tem Chernobyl mesmo, velho. Vocês viram? Pripyat é a cidade lá. Portão Preto, abril de 2022. Caraca, vai demorar ainda. É, tá ok, eu gostei do que eu vi. Meu nariz tá tampando, velho. O que tá acontecendo? Warner Bros. Games. Ué, mas não tem a conferência da Warner daqui a pouco? Daqui a pouco não, né? Mais tarde. Tá bom. Os criadores de Left 4 Dead. Ah, tá. Aquele que os caras falaram que tá caro pra caralho, né? O gráfico tá absurdo, tá bem legal mesmo. Pelo menos com essa engine nova, os caras... A cara das pessoas melhoraram. Não, mas a Stalker não é da Bethesda, né, cara? O Starfield que é. Estavam vendendo uma vodka feita com maçãs e grãos cultivados em uma região afetada pelo desastre nuclear de Chernobyl. Que? Esse não é o mesmo trailer, não é o mesmo trailer que a gente viu, né? Esse aí é outro. Ou é sim, cara, porque eu lembro das coisas sincronizadas com o ritmo da música e tal. Cara, só não pode chamar de Left 4 Dead, né? Back 4 Blood. Battlefield, cara, eu lembro, se eu não me engano, os caras falaram dia 13 a revelação da gameplay, cara. Então é hoje. Xbox Game Studios. Que é isso aí? Conta pra mim. Conta pro pai. Que é isso? Avalanche Studios. Presents o quê? Vou tomar flag, não vou não? Vou sim, né? Claro que eu vou. Fazer live de evento é isso, é flag toda live, velho. Sempre tem um co-op, open world. Legal a apresentação, velho. A maneira de colocar as informações. Nossa, toda zoada a caminhonete atrás aí, ó. Contraband. Esse aí é novo mesmo, né? Eu não tinha ouvido falar dele. Mas o que é, velho? Multiplayer, co-op, mundo aberto, mas do que se trata? Jesus Cristo! Fizeram uma apresentação boa pra não mostrar nada. Sea of Thieves. Um joguinho divertido de jogar, velho. Só que tem que ter uns amigos comprometidos, né, velho?
from beyond the horizon. A new danger is coming on the tides. And the one who might stop this ruin, trapped for all forever in the sea of the damned. Now to save the pirate life, you must start by saving the life of one. Oh, didn't realize we had company. Captain Jack Sparrow. But I suspect you already knew that. Que do caralho, velho. Eu reconheci a voz e já... Que foda. Curti, velho. Because of the treasure Jack stole, a darkness followed him here. Que da And if it's hora. not stopped, this world will sink into shadow. This sea holds many secrets. Que ele é o Gibbs? É Gibbs, é Pix. Body at last. All I can do is show you the way. From what I hear, the so-called Sea of Thieves is nothing but cursed crews, bloodthirsty mermaids, a legion of dead, angry pirates. Ah, yes. And now, one Davy Jones. Ah, que massa, velho! Que do caralho, I mano! believe that now is the perfect time to use these cannons. A world without the attack our best. Is a world that refuses to face the truth. Nothing lasts forever. Destroy them! Porra, dá até uma vontade de jogar agora, velho. Não dá, não? I don't suppose, by chance, there's a second one of those? The Sea of Thieves, eh? Bring me that horizon. Que foda, mano. Que foda, fiquei feliz, cara. Esse eu curti, mano. Esse eu curti, demorou pra acontecer. Mas veio, 22 de junho. Que massa, velho. Que massa. Botaram até o Dava Jonas, verdade. Hey, how's it going? How's it going? Let's do this! Reputation is everything. If a Yakuza shows weakness, he's done. Time to call a friend! Jogo doideira, né, bicho? Pô, eu só fiz uma live, aquela do lançamento lá. Happy birthday! É só uma propaganda Like a Dragon? Eu pensei que era conteúdo novo. É sim, Jimi Hendrix. Era ele sim. A não ser que seja alguém que imite muito bem. Aí, ó. Esse é o Battlefield. É o Battlefield aí, ó. Chegou, amigos. Battlefield. Pré-alpha, diz que. Tá menos bonito que ele parecia estar, né? Olha aí, Grapple Gun, rapaz. Brabo. Brabo. Tempestade de areia, massa, né, cara? Bonitaça. Porra. Muita coisa acontecendo no cenário em volta, mano. Partícula pra caralho. Storm, watch out.
Olha lá, viu? Acontece no meio da partida mesmo. Foi aquilo que eu falei, ó. Os caras têm que entrar pra dentro dos prédios pra se proteger, ó. Que da hora. Musiquinha de elevador. Que doideira, bicho. É, aí não tem helicóptero que vai ficar de pé, né? O cara jogou em cima do helicóptero mesmo, o carro lá, vocês viram? Taking fire! Ué, ficou em terceira pessoa? Ah, pra controlar o wingsuit fica em terceira pessoa? Nossa, é caos total, né, velho? Com o lance da tempestade aí, ó. Caos total. Entre na nova era. Que louco, né, cara? O lançamento do foguete. Não, legal. Bem legal a gameplay mesmo, cara. Mas e aí? Vale 600 reais, será? Sei, né? 22 de outubro. 22 de... Cara, outubro, novembro e dezembro já tem jogo pra caralho já pra lançar, né? How was your day? Oh, you know. I have something to share. Nossa, de novo, esse jogo não lançou ainda, velho. Police, you're under arrest for your father's murder 8 years ago. What's going on? Shut up! You know what this is. You've been lying to me all this time? Ao que deu a entender, o game começa em uma parte do mapa até que um evento faz todos terem que andar pra outra parte. Eu acho que, Rodmog, eu acho que o mapa vai mudando com as destruições, mas cada mapa tem o seu evento pra acontecer, tipo aquela tempestade com o furacão, o foguete lançando. Eu acho que vai ser isso, que aí esses eventos vão mudar a dinâmica do mapa, tá ligado? Approaching the motherlode. I can't believe I'm really here. Psychonauts headquarters. Look at all these gadgets. Se eu não conheço, mano, eu vi uma galera pirando nisso aí, mas eu não conheço. Ready for anything. É legal mesmo, né, Reiva? É legal. É mesmo, capoeira? Então tá bom, né? Time for justice! Pois é, né, cara? O jogo parece do caralho, mas 600 conto é pesado pra qualquer jogo. Claro, 600 conto é a versão mais cara, tá, gente? Eu falo pra chocar mesmo esse valor. Mas é 300, eu acho mais barato. Ainda é caro pra caralho pro jogo que é só multiplayer, né? This is a mission about the fate of the world. Can you do that? A vozona do bicho, If né? I can find some bacon. This is a mission about the fate of the world. That last part. Get Psyched. Psychonauts. Agosto, dia 25 de agosto. Esse é o único de agosto que eu vi até agora, hein? O único lançamento de agosto que eu vi até agora. E geralmente é um mês que tem bastante lançamento. Bethesda. E aí, Bethesda? Chega aí e mostra o Elder Scrolls pra gente. Nem que seja pra falar que ainda tá fazendo. And whether you've known Bethesda for 35 years or are just getting to know us, we couldn't be happier to bring you the latest on your favorite games. We started this showcase with my good friend Todd Howard, who gave you a first look at Starfield. Along with Bethesda Game Studios, all of our teams are continuing to work on the projects that have been in development since well before we joined the Xbox family. So rest assured, the games you've been expecting and hoping for are still in the works. Fica tranquilo que a gente tá ainda trabalhando nos jogos que a gente anunciou e vocês estão esperando o que eles falaram aí, ó. That includes several agora tá fazendo propaganda games, Game like Pass. the award-winning Doom Eternal. If you're looking for another reason to play it, Doom Eternal will be optimized for Xbox Series Vai X ter and upgrade S aí, ó, on June pra nova 29th. geração. Powered by id Tech, this next-gen upgrade will be free for everyone who owns Doom Eternal.
And on Series X, it will offer improved visuals at 60 FPS with ray tracing, a 4K mode, and an optional performance mode up to 120 FPS. Or maybe you're in the mood for an 120 RPG FPS like da hora, Skyrim, né, velho? which marks its 10th anniversary this November. We can't celebrate it without you, so share your favorite Skyrim memories, stories, artwork, and more on Skyrim10.com. Ah, pensei que ia ter algum anúncio sobre o 10º Explore an ano. ever-changing, post-apocalyptic wasteland in Fallout 76. Everything you love I about know. Fallout games. Custom camp building, rich storylines, warring Verdade, factions, olha, era unique miojo. characters, places to discover. You'll find it all here. In fact, Fallout 76 is now one of the most popular games on Game Pass, thanks to an incredibly welcoming and collaborative community. Here's a look at what's coming next in Fallout 76. Ah, não, eu pensei que ia mostrar alguma coisa boa. Eu não consigo, velho. Não consigo nem respeitar esse jogo mais, velho. Brotherhood of Steel are the guardians of human civilization. Fort Atlas is safe. It came at a great cost. The Brotherhood must stand united. The super mutant threat takes priority. This proves more than anything the need for our justice. You are splitting our forces, Shin. The most important thing is finding everyone that has gone missing and returning them home. Ah, Gabi, não dá, mano. Qualquer jogo que é lançado e vendido no estado que isso aí foi, perdeu a chance dele, brother. Pra mim, é falta de respeito, saca? É do mesmo jeito que eu lido com pessoas na vida real. Pessoa falta com respeito comigo, por que eu vou dar moral pra essa pessoa mais pra frente, saca? Ela pode se tornar a melhor pessoa do mundo. Continua sendo a pessoa que faltou com respeito comigo, saca? Steel must protect the future of Appalachia and of the world. Your righteous crusade has gone too far. While it may seem that we are fractured, I believe that we are now stronger than ever. This is a choice that can never be undone. Tá bom. Me dá mais coisa aí que eu tô... What the hell was that? Expedition Squad Delta, report. Over. Squad Delta, what's going on out there? Whoa, nice graphics. Come on. This isn't funny. I know you can hear me. É no Fallout, né? Os caras tava com coisa no pulso ali. Ainda do 76. Welcome to the pit. Tá bom, expedições. O poço. The Wasteland isn't the Não é only o poço, open né? world Pit não é playground with poço. an Como é amazing que é o community. nome? The Elder Scrolls Online from ZeniMax Online Studios has now surpassed 18 million players and shows no signs of slowing down. Right now, our players are enjoying the new Blackwood chapter, part of the Gates of Oblivion year-long adventure. We've got a lot more to come in ESO, including the conclusion to this epic story later this fall with ESO Deadlands. And with the release of ESO Console Enhanced this Tuesday, the game will deliver a true native experience optimized for the Series X and S. Pelo menos esse daí eu acho que ele consegue se manter, né? Esse o online. Não lembro quando lançou, que foi um fiasqueira. Eles tiveram que relançar o jogo. Porque você tinha que comprar o jogo, depois pagar a assinatura e o jogo era uma bosta. E aí eles relançaram, você já não tinha mais que comprar o jogo, era só pagar a assinatura. Fizeram os conteúdos. Mas é aquele negócio, né? O MMO não é pra mim, brother. MMO não é pra mim, cara. MMO é jogo pra quem joga só isso, tá ligado? O cara que joga MMO joga só aquele jogo, geralmente.
Dificilmente o cara fica revezando entre muitos outros. It's a new world with new rules. Now, A new nothing world. is off the table. And he's In not this alone. battle, we'll take Obrigado, a new Douglas. breed of fighter. Seja bem-vindo aí, cara. Wait. What the fuck, mano? Ixi, Maria. Ah, como é que é o nome daquele jogo que tem os bonequinhos lá, velho? Fica se segurando no outro e batendo e não sei o que. Eu já vi gente jogando esse jogo aí já, velho. Não, é o outro jogo que eu tava falando, não era esse daí, mas eu já vi gente jogando esse jogo aí. Os bichinhos se quebrando a porrada. É engraçado, né, mano? Os ragdoll balançando. Olha. Caralho. Gang Beast é o nome do jogo. Party Animals. Esse é o nome do jogo. Party Animals. Ó, eles aí, rapaz. Brabíssimo. O que? Estão anunciando pra Game Pass ou será que vai ter conteúdo novo? Stupid boy. I told you nobody gets out of here. Try and stop me. Try and stop me. Come. Porra, que habilidade era aquela que ele saiu deslizando ali. Eu não vi aquele negócio não quando eu joguei. Pera aí, não. Tá, vai sair na Game Pass. Tinha o símbolo Game Pass ali. Não tem no Xbox, é isso? Não tinha pra Xbox? Ah, é verdade, né? Não tinha mesmo nos consoles. Em agosto vai sair pra Xbox aí, ó. Possivelmente sai pra PlayStation também, né? Joguinho difícil mesmo, mas é bom, velho. O jogo é bom demais. Olha o Joe, a Ellie e o bebê da Ellie. O PS4 eles não iam falar agora, né, Felipe? Se sair pra PS4 eles não iam colocar aqui mesmo. Mas é possível que saia assim junto. Mas o Xbox vai ter a vantagem de ter o Game Pass, né, cara? Aí é sucesso. Que doideira, velho. Os caras com arma laser ali. Relaxa, gente. Não é que não vai sair pra PS4. É que a Xbox não vai mostrar isso no evento deles. É só isso. Eles mostram o que é da conta deles só. Somerville 2022. Tá bom. O Inside é outros gráficos, mano. Não é aquele estilo ali, não. Ou é? Aí eu não lembro. This holiday Eu não cheguei a marks jogar the ele. 20th anniversary of Xbox and the 20th anniversary of Halo. To our É, millions Ítalo, of então. passionate Vai sair fans, sim. thank you. We wouldn't be here without all of you. Our goal has always been to bring players together. And for the first time, we're thrilled to offer our entire multiplayer experience to all players across Xbox and PC with no barriers. Cross-platform Halo de Infinite Xbox e Multiplayer PC will be free to do play Halo Infinite. and invite more of you than ever before to Tá become bom. a Spartan hero.
Tudo bom, TR? I'm excited to be here with Joseph Staten, the creative director of Halo Infinite. From helping craft the original Halo Combat Evolved to leading the fan favorite Halo 3 ODST, Joseph is a Halo visionary. It is so great to have him back with Halo. Thank you, Bonnie. And hey, everybody. For us, and I hope many of you, Halo has always been about heroism and wonder, about fighting to keep humanity safe against impossible odds in a beautiful and mysterious sci-fi world. This is just one part of the Zeta Halo ring, the largest, most wide-open environment we've ever built, and we can't wait for you to explore it. Tá bom. The heart of Halo is Spartan 117, Mostra the o Master Mamaco. Chief. O In the Mamaco next do chapter Halo, of the cadê Chief's ele? story, he'll face his greatest challenge yet. But you're not alone in the fight. Que nada, Luiz. O negócio consegue ser balanceado sim, mano. O COD mostrou isso pra nós. You have one bullet against an entire army. What can you do on your own? I told you. Já não tem mais. So I see. Ele tava falando metaforicamente, né? Porque ele acabou de trocar de pente. Você tem uma bala contra um exército. O que você vai fazer? Ele deu um tiro e trocou de pente. I need you to understand. There's not much time. If you knew how you were going to die, you knew how you were going to die. How would you live your life differently? How would you live your life differently? What happened? Where is Cortana? The rogue AI known as Cortana is gone. She's been deleted. How? By you? Of course not. Did you hit your head or something? Don't you remember? My instructions were to enter this installation, imitate Cortana, and lock her down for retrieval. Yours were to take her back to the Infinity for deletion. So if it wasn't you... Okay, then. There's something else. On successful deployment, my deletion routine was supposed to complete. A cara estranha dela, né? Good. Good. Something stopped your deletion. We need to find out why. But this wasn't the mission. The missions changed. They always do. Are you sure? Cortana 2.0. Tem uma Cortana cover na cabeça dele agora. You can't have a Halo game without multiplayer. And on Xbox Series X, you'll be able to enjoy Infinite's multiplayer action at up to 120 frames per da second. Samsung. Finally, I'm very happy to announce that Halo Infinite's first free-to-play multiplayer season and Infinite's story-driven campaign will launch together this holiday. A new day is upon us. Peraí, mês que vem? A new generation built to fight. Vai lançar mês que vem? Together, we are This holiday. O holiday é o 4 de julho, né? you ready? Porra, que trackingzinho, hein? Pagou a ex da memória. Não viu ali que a ideia é tentar impedir que deletem ela completamente, né? Ele vai usar a Cortana cover pra tentar recuperar a Cortana original. Foi o que eu entendi. Double kill. Let's do some damage. Cara, sendo free to play e cross-platform eu só elogio só, velho. Mesmo que não seja do meu interesse jogar de verdade,
Só elogio. Claim the enemy flag. Return it to base. Ordnance drop inbound. The flag is ours. Deacon de armadura aí é foda, bicho. Please call at your earliest convenience. Now, show me what you can do. Halo Infinite Multiplayer Free to Play e Halo Infinite Epic Campaign Holiday. Tá, talvez ele esteja falando Holiday é 4 de julho, não é? Ou será que ele tá falando das datas de fim de ano? Eu não sei, mano, não sei. Odeio essas terminologias dos caras. A dark figure wanders in the east. He must be stopped. Acho que isso aí é aquele jogo lá que os caras mostraram que era RPGzão, tá ligado? Que todo mundo ficou interessado e sumiu depois. Eu acho que é assim, ó. Não lembro o nome. Vixe. Ah, é o Diablo? Não é o Diablo. The Lord of Action RPGs. Resurrected. Otimizado para nova preference. Tá bom. Já o Diablo 2 Remaster lá. Infinity é a quantidade de espaço no HD que vai ser preciso para instalar. Vou pedir 8 players, caralho. E aí, Jack, tudo bom? Valeu, Marcos Gamer. Obrigado pela inscrição aí. Galera que tá aí, se puderem deixar aquele like, mano, agradeceria demais. Tem mais de 300 pessoas assistindo. Tem um pouco mais de 200 likes só. Vamos tentar pelo menos igualar ou passar esses likes aí pra vocês me ajudarem. Vocês vão ver, vai chegar mais gente pra assistir ainda a live, velho. Quanto mais like, mais gente assistindo. Isso aí foi comprovado já. Dá essa força aí, por favorzinho. These things. Homem 6 falando. From all of us. From what we do to him. Can you stop it? I don't know. Conheço a But voz he's my brother, da mina. and I would die for him. Isso é a continuação do Innocent Plague lá. Como é que é o nome? A Plague Tale é Plague Tale Innocence. Sabia que ia ter continuação, velho. A Plague Tale alguma coisa. Lembra que eu falei pra vocês ainda que eu tinha certeza que ia ter continuação pelo tipo do título? Quando eu tava jogando eu falei isso. A Plague Tale agora não vai ser Innocence, Requiem, viu? Ah, eu sabia, que da hora, velho. 2022 só, porra. Não, foi um jogo legal, cara. Quem não jogou esse jogo aí, a Plague Tale Innocence, vale a pena. É um jogo, ele é curto. É um jogo simples, mas ele é bem da hora, velho. 4K 60, olha lá, Far Cryzeira.
Mais Far Cry pra nós, velho. Alimenta a gente que a gente quer ver mesmo. I recognize that voice. Let me ask you a question. When I am dead and Yara is burning, what exactly is your plan? Hold hands, sing songs around the fire? Sure, I know just the song. Esse é o carinha aquele que narrou, esse cara aí, ó. Ligando pra ele. To take down Castillo, a guerrilla needs the right tool for the right job. Keep talking. It's a stealth operation. I got you covered. Stealth operation. Olha lá, machadinha na cara e tudo. Ah, vai ter besta nesse aí também, ó. Taking out a high value target, I have just what you need. Esse aí é a minha arma, velho. Snipeira. Vral. Só no headshot. You wanna blow shit up? Juan Cortez at your service. Everyone in Yara saw that shit. What? Wait a second. Who brought the rooster? Hey, whatever you need to get the job done, Danny. Não pode, velho. Caraca, os pets desse jogo aí estão sensacional, né, cara? Um jacaré de camiseta, um cachorrinho aleijado, um galo punk. Só sucesso. Tá bom, né? I like how you resolver, Juan. So do I. Da hora, mano. Cada vez que mostra o Far Cry 6 eu fico mais empolgado pro lançamento dele, cara. De verdade. E aí, Tamires, boa tarde, tudo bom? Eu vi, Lex, os xizinhos vermelho, né? Ah, eu acho que já tá garantido isso, Diego. Mas eu gosto muito do 5 também, velho. Galinha e grilo. E galo. É uma e galo. Ué. Tá bom. Jogo de sugar bichinho fofo. Nem fodendo nós podemos... Olá. Tamires Fernandes deu um tapa na gostosa e doou 99 centavos. Obrigado, Tamires. Tamo junto. Obrigado pela ajuda aí. Nem podemos usar um galo pra matar os caras. PQP, eu quero esse jogo. Nossa, eu vi um vídeo de um cara sendo executado a curta distância por um sniper daquela. Não estourou a cabeça, mas fez um rombo no lado que a bala atravessou. Se fosse uma .50 estourava. A .50 mata só de passar perto, velho. Já viu isso? Que é Wilson? Bonitinho, né? Mas a física não tá muito boa não, velho. Olha. Nossa, nem dobrou a perna pra cair no chão, velho. Tá bom, né? Jacaré de camiseta. Top, né, velho? Tudo bom, sim? E tu como está? Tô bem, Tamires. Tô bem. Tô tranquilo. Tamo aí acompanhando hoje. Pelo menos tá um dia bom. Hoje os caras estão mostrando umas paradas interessantes pra gente. Coisa nova. Tá legal. Não é não? Step Sister? Que? Step Mother. Não gostei nem um pouco dessa física aí, velho.
Shredders. Okay, this is good. This is good. This is really good. Holy Não, aquele pra mim, jogo de esporte pra mim vai ser aquele da Ubisoft, mano. Aquele jogo lá, não sei o que, Riders Republic, eu acho. Aquele sim parece do caralho, velho. Aquele parece divertido pra cacete. Que isso? Atomic Heart. Mudfish. Que trilha é esse, velho? O que aconteceu aqui? Cara. O que foi esse trailer? Tá bom. Ai, caralho, velho. Ó, o Alucard chegando no castelo no Symphony of the Night. Gato triste. Ó, a animaçãozinha que bem feita, velho. Quebrei total, coragem, não entendi nada. Isso aí, bicho. Rodrigo Codex deu um tapa na gostosa e doou R$5. Obrigado, Rodrigo. Obrigadão, mano. Tamo junto. Porra, olha, tô curtindo isso aí, velho. $10-0 no Cyberpunk. Pô, que massa das animações, velho. Replaced 2022 só, tá bom. Eu gostei do que eu vi aí, hein. Achei bonito pra caralho. Boa música. Legal. E vai sair Day One no Game Pass, vocês viram, né? In the first year of Grounded, millions of players kept busy playing Cyberpunk, crafting, fighting, the bond. Esses caras aí que ganharam meu respeito com aquele trailer lá. Things. Now, to celebrate, we present the Shroom and Doom update. It gives the people what they've been asking for. Like sitting. No, seriously, a lot of people want to sit. Pads for when you get sick of your human companions. And of course, mushrooms. But not those kinds. We've also got something that literally no one was asking for. The Brood Mother. Que ninguém, literalmente ninguém tava pedindo. O Renato tem uma dessa aí, ó. Dentro de casa. Arachnophobia mode. Oh, even her blob scares the shit out of us. O modo aracnofobia. Vocês viram? Go big. Or never go home. Oh, and it looks like we added Pagaram a língua too. com o Cyberpunk, Nice. né? Que droga.
A maioria tá dizendo que é Day One Game Pass. Game Pass tá insano. Pois é, tá mesmo. Amongões. Amongões. Caraca, 15 player, velho. 15 player? Que caos, brother. Imagina a treta que nem ia dar nas reuniões com 15 jogadores. Vindo em breve para Xbox Game Pass. Todos eles estão aparecendo Game Pass ali, velho. Five Games. Ilden Chronicle. Noia, o nome do cara é Noia. Engraçado como quando entra pro Japão o padrão de apresentação muda completo, né, velho? Olha. Que estranho o cenário 3Dzão e o bicho 2D, velho. Gomu no Bazooka. Foi pra isso que comprei o Xbox Series X, pra sentir o poder da nova geração. Among Us com 15 players, aí sim, game. Aí sim. Que sucesso, né? Não, mas vale a pena por causa disso, cara. Olha aí, ó. O jogo pode não ser tão interessante, mas tá ali, Game Pass. Isso que é massa. Console Launch Exclusive. Ah, tá bom. Team Up. Tool Up. Rise Up. Shut Up. Não, não era isso. Achou bonito ou não? É, sei lá, talvez não seja a minha pegada. Que conferência boa, né, cara? Anúncio atrás de anúncio. Assim que é bom, cheio de coisa pra gente ver, mano. Sendo interessante ou não, é coisa pra gente ver. O cara tá usando. Would you build? Tá bonito esse RTS aí, né? Graficamente falando, tá bem bonito. Where would you go? Where would you go? What will you be remembered for? SEJA é um jogo da hora, né, cara? Make history. Your history. Your story. Tá bom. Age of Empires 4. Boa, tô bem na frente do logo do jogo. 28 de outubro, Age of Empires 4 aí, ó. Tá bonito, cara. Tá legal mesmo. Eu não sou bom o suficiente pra jogar jogo assim, não, cara. Cara, tem que ter o cérebro rápido pra jogar, velho. Eu não tenho. Isso é o Fable. Isso é o Fable. Eu conheço a voz. Peaceful setting. This will make our game seem big
and important. Now, something must break the serenity. Will this creature be in the game? No. Say goodbye to it forever. Essa criatura vai estar no jogo? Não. Diga adeus para sempre pra ela. Não é? Pointless slow motion shots make everything seem cool and should bolster pre-sale numbers. That wah sound can mean only one thing. We must gaze over an epic shot of a world. Caraca, o cara tá desconstruindo o trailer do bagulho, velho. Flares. Now we see our hero. But only their silhouette, because the developers haven't finished the design. Muito foda. Or finished any gameplay that's actually ready to show. In fact, the only thing they have finished is the title. The Outer Worlds! Olha aí, rapaz! 2! Que do caralho! Não foi o Fable, era a mesma narração, mas cara, que trailer! Que trailer! Honesto, velho! Que trailer honesto, velho! Adorei! Adorei demais! Puta que pariu! Muito bom, cara! The Outer Worlds 2, eu não joguei o primeiro, cara, mas todo mundo fala que é bom pra caralho, né? Ou eu pensei que era o Fable pela voz do narrador, cara. Eu tenho certeza que é o mesmo narrador do primeiro Fable. Cara, que trailer bom, velho, do Outer Worlds. Eu adorei, velho. É o Fallout que não é a Bethesda que faz, então fica bom, né? Que isso? Flight Simulator de novo? Ou é outra coisa? Acho que é Flight Simulator, né? Fotorrealismo foda pra caralho. Parece eu mesmo, Lindsay. Mesma pegada, realmente, é isso aí. O Lucas já tem o roteiro pronto, é só dublar. Simulador de voadora. Pareceu o Rio de Janeiro ali, vocês viram? O céu está chamando. Microsoft Flight Simulator. Não é nem conteúdo novo, é só propaganda mesmo. Acho que é upgrade, né, dos novos consoles. 27 de julho. A legenda spoilou pra nós ali, né? Mas acho que isso daí que é a novidade. Expansão gratuita vindo pro Flight Simulator. O Flight Simulator é o jogo mais pesado que existe hoje em dia, Luiz, pra rodar no PC. Justamente porque ele é muito fotorrealista, cara. Todas as cenas capturadas in-engine, no motor do jogo. The Last of Us 3. Ah, o Forza aí, ó. Forza Horizon 5.
É, né? Vai ser o Forza Horizon 5 isso aí. Tell me what you want right now. Let everybody talk right now. Tell me what you want right now. You could get it. Yeah, well, you can get it. Ih, tempestade de areia aí, ó. E o flagzão como? Explodindo na minha live. Bonito, cara. O Forza Horizon 4, eu joguei Nossa, mas 8 horas dele anteciparam no fim de semana, cara. Forza Horizon 5. E justamente porque o jogo é gostoso de jogar e é bonito pra caralho, tá ligado? Roda bem. Hello, I'm Mike Brown, Hello. Creative Director at Playground Games, and I can't wait to show you what we've been working on. Horizon is known for fun, freedom, and beauty. This year, the Horizon Festival arrives in beautiful, diverse Mexico. This is the largest and most diverse open world ever in a Forza Horizon game. And there is no better car to explore it than the stunning AMG Project One Forza Edition. Rendered in unparalleled detail and with ray tracing in Forza Vista. Ray tracing foda. Os reflexos do Forza Horizon 4 já são foda pra caralho. Sem ser ray tracing, né? I've invited along some of the team to help give you a taste of some of the amazing content that's waiting for you in Forza Horizon 5. Please welcome Bill, Maddie, Sierra, and Don from the Forza team. Hey, Mike. Hey guys, what's up? Hey, everyone. Hey, what's up, Mike? And we also have Abraham with us as well. He's one of the talented actors who will be appearing in the game. Bienvenidos a México. I can't wait to show you what we've been working on. We begin in the rainforest on an expedition. This is a new campaign mode in which you set out on an adventurous journey across Mexico to explore new locations and discover places for the festival to expand. Acho que vai ter depois do evento, deve ter, mano. Olha, não dá pra ver nada direito, velho. Mas, cara, tá muito bonito, velho. Mesmo com a qualidade zoadaça do bitrate aí da stream. Bienvenida Auxmal. Look out for the flamingos. Look out for the flamingos. That's a peek at our adventurous campaign. But Forza Horizon has always been a game that's best enjoyed with others. Let's go and see what some of our other players are up to. The Xbox Series consoles allow us to capture every last detail, right down to the individual needles on these cholla cactus. The scene looks real, Caraca, but there are no todos tricks. This todos is os in-game. espinhos dos Maddie cactus. is behind the wheel of the AMG Project One Forza Edition in Mexico's lush, living desert. The perfect place to meet up with friends and head out for a drive. Thanks to the next generation of our Horizon Live servers, everyone else we see here are real players. And it looks like Maddie has been joined by some other members of the Forza team. Eita porra, quase que bateu nos homens ali. Let's leave Maddie for a moment and head out to the coast and meet Don. Don is already on the move, exploring this idyllic seaside town. This is a recreation Bonito of mapa, Mexico né, that is cara? honest, Bem authentic, realista and mesmo. filled with love. Speaking of, hold up, Don. Oh, hey, what's up? This is a mural by Mexican artist Farid Rueda. Just one of the many beautiful, faithful pieces of Mexico you'll find all over Forza Horizon 5. Dá pra encontrar os grafites. While Don drives down to the beach, we'll jump over to the Gran Caldera volcano. Check out this geology detail, implemented with precision accuracy using photogrammetry data captured on location atop an active Mexican volcano. The entire world has been recreated at this level of detail. And here's Sierra, in her favorite off-road buggy. The volcano Sierra and friends are exploring is the highest point ever in a Horizon game. And thanks to the power of the Xbox Series consoles, from up here we can see for miles in every direction. Caraca, olha esse cenário bonito, velho. In the distance, we can just about make out Guanajuato. Let's take a closer look. Guanajuato is one of the most beautiful cities anywhere in the world. It's a colourful, undulating city
full of vibrant architecture. It even has a sprawling network of tunnels. And these twisting, turning, overlapping streets mean that as well as looking good, it plays great too. As we see here, as Don is challenged in Horizon's open world battle royale, The Eliminator. While Don tries to win that race, the rest of our players are still out exploring this diverse open world. Let's head north to the canyon. The Horizon series is known for its uplifting beauty, and using our unique HDR camera rig, we captured 24-hour shoots of real Mexican skies at 12K resolution. And thanks to the Xbox Series consoles, these photorealistic skies result in lifelike lighting that dynamically changes every frame, making you feel like you're really there. Eles pegaram o céu real em climas diferentes pra pôr no jogo, tipo, não é um céu 3D, tá ligado? The new AI assistant that intelligently tracks the status of you and the people you meet online and then helps you link up and play together. We'll now head deep into the rainforest and rejoin Bill and the rest of our players. Here we see our new volumetric lighting system filling the scene with God rays as the sunlight dapples through the dense rainforest. Os caras capricharam nas tecnologias gráficas mesmo, né, cara? Agora que o console pode, o bagulho sempre teve gráficos foda. Isso daí não vai ser diferente, né? O reflexo no capô não era Ray Tracing não, hein? All of our players are coming together. This minigame is called Piñata Pop, signaled by the Horizon cargo plane dropping a payload of piñatas. Ooh, over this way. Gotta catch up to you guys. Our players now have to work together to find and pop as many as they can. Okay, go up here to the left. There's loads along the main road. Here I go. I'll take the left through the bushes here. There's some between the houses. Oh, there's a couple more over here. Sweet. While the team grab those last few piñatas, we're going over to the stadium Até o because I have tem one Battle more Royale, thing to show Battlefield you. não. Já tem o Battle Royale no 4? Eu não sabia. This is Events Lab, the incredible new toolset that allows you to create your own races, game modes, and gameplay experiences. You customize everything, right down to the fundamental rules of the game. Os caras já meteram o GTAzão. Forza Horizon 5 is the largest, most fun, Esse and mesmo most aqui, beautiful Luiz? open world Pô, we've louco, ever aí é built. brabo. And it will truly be an astounding showcase for the Xbox Series consoles when it comes to Xbox Game Pass this November 9th. Thank you so much. I'll see you all in Mexico later Acho que tem no Play 2 também, Gabriel. Não lembro. Acho que tem um Twisted Metal no Play 2. Cara, legal, mano. Team Xbox is on a Chegou o mission Pica pra to acabar. bring the joy and Provavelmente tá community of acabando gaming agora. to everyone on the planet. That's why you, the gamer, are at the 1h30. center of everything we do. Today, we showed you 30 games. 27 of them will be available on Xbox Game Pass. Now, through the end of the year, you can look forward to back-to-back monthly releases landing day one on Game Pass, led by 5 new titles from que tá Xbox saindo Game tudo no Game Studios, Pass, velho. as well as highly anticipated games like Back 4 Blood, 12 Minutes, and The Ascent. Tomara que seja o And as Fable we a look última ahead coisa to a next mostrar, year, hein? Tomara, I'm velho. inspired by the creativity of Bethesda and Xbox Game Studios. We showed you the highly anticipated RPG Starfield coming exclusively to Xbox. But we also have some of the industry's best RPG storytellers working on Avowed, Ó, o Fable, Avowed, esse The aí que Elder eu tinha Scrolls falado. Online, Ih, não vai Fallout mostrar o Fable. 76, Já The Outer citou aí. Worlds 2, and Elder Scrolls 6. Já citou aí, não vai ter o We Fable. unveiled the stunning multiplayer mode for the world's Mas não most falou nada do beloved Hellblade, shooter hein, like. in Halo Infinite, adding to the roster of Ainda tem uma iconic última coisa pra Xbox mostrar, shooters, sempre tem. alongside Wolfenstein, Gears of War, Perfect Dark, and Doom. We premiered the most epic open-world racing game, Forza Horizon 5, bringing you a vibrant and authentic depiction of Mexico in a game built from the ground up for next gen, while the team at Turn 10 is hard at work on the next Forza Motorsport. Our growing family of 23 studios is devoted to advancing the medium we all love. Xbox has been here for 20 years, and that's because of you.
our team strives to make Xbox a place where you'll find the greatest games, the most dedicated developers, and the most passionate community. Together, we all make Xbox the best place to play. Before I go, there's one more thing. Sim, claro, Take a sempre look tem. at this brand new original game from the Arcane team at Da Bethesda. the Pode studio ser that o created Evil Prey and Dishonored. Arcane created something new for them. Deve ser coisa open nova lá. world immersive shooter that you can play Shooter, alone open world. or with your friends. And like Starfield, this game will be an Xbox exclusive. Xbox Exclusive. Vamos ver, é coisa nova. O último anúncio é coisa nova. Já tá com os gráficos bons já. Pobre bribón. I'm gonna have to take you apart again. Hey, Dev, anything interesting? Yes, exist too. Mandible, 25 centimeters. Dramatically elongated. Go on, make yourself useful. So, that was fun, right? Mais cedo que eles estavam fazendo. That's your cue, mate. Mas vai mostrar só a cutscene, brother. You know what this reminds me of? My time in the Himalayas. Betty's later, Dad. You think they can't kill you anytime they want? Hey, asshole! Cara, nunca tinha visto um vampiro japonês, eu acho, velho. How do we always get into this shit? Como eles se enfiaram nessa merda? In the field in Redfall, Massachusetts. Behind me, we are witnessing clear signs of cult activity as the locals engage. Hey! Ah, merda. Really hope the video was worth it. O cara tava fazendo um vídeo, velho. Get me on the roof now. Thank you, Layla. You're the best. Oh, Jacob, don't even mention. Mas esse bagulho aí é pra voar ou pra... É pra flutuar mesmo, né? E lá se foi o vampiro japonês. Where's the other one? Where'd it go? Give me a taste. That's bad. Bloody hell. Taste this, cabrona! Ah! Jacob, there's something. São bons personagens, né? Todos eles bem carismáticos e tal. Oh shit. Dev's gonna love this one. É a esposa do Hades, do Hércules lá, velho. Yep. Don't miss. Don't touch me! Look! A new one! Primo, venente! Go, go! E o robozinho, mano, brabo que só. I think there's vampire in this. Really? What does it taste like? Be specific. Like blood and death and strawberry. Sun's coming up. Let's keep moving. Let's keep moving. Sure thing, Edgar Allan Bro.
That's a good one. Edgar Allan Bro. Ever go back to normal? Tá bom. Would you want to go back to normal? Not if I still have to pay my student loans. Interessante, cara. Redfall. Interessante, pô. Tinha que ver a gameplay, né? A cutscene é legal, mas tinha que ver a gameplay. Se for um jogo com uma história bem contada do jeito que é a cutscene aqui, aí eu ia achar da hora. Jogue no dia 1 com o Xbox Game Pass. Agora acabou. Agora vem aquela coletânea aí, aquele resumão das coisas que apareceram. E aí acabou. Achei legal, velho. Achei legal. Né não? Bring me that light. We can imagine and know what to do. We can Parece um conceito legal. 30 dias de noite. Não, pera. Que? Ótima gameplay de CG. Parece ser legal. Vindo da Bethesda não dá pra confiar sem gameplay. É, com certeza não. Porra, foi uma ótima conferência. Eu gostei bastante. Gostei bastante. Queria ter notícias do Fable e do Hellblade, né? Mas fazer o quê? Não teve. Não teve, não teve. Verdade, né, Leg? Eles criam um certo hype, né? Pra chamar atenção e tal. É, foi a melhor conferência do Xbox há um bom tempo, né? É porque é a conferência dedicada a E3, né, cara? Então, eles sempre capricharam nas apresentações da E3. Sempre teve coisa boa na E3. Foi boa, foi boa. Caras, agora eu tenho que encontrar a da Square, né, velho? Que é da Square. É pra começar meio logo, não é não? Tem no YouTube aqui da IGN. Vamos pra lá. Não, mas aqui tá pra começar em 49 minutos ainda, velho. Mini fridge. Os caras acabaram de anunciar um frigobar do Xbox aí, ó. Vocês já tinham falado, né? Já tinham mostrado isso aí já. Agora acabou de vez. Thanks for watching. Finished. Então, caras, é isso aí, ó. Próxima coisa é essa aqui da Square Enix. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a live online dessa vez, cara. Não vou fazer igual eu fiz ontem, porque ontem o que eu fiz deu merda. E aí eu tive que me virar no bagulho depois, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, isso aqui não adianta nada. Esquece. Queria achar algum blur, alguma coisa assim pra deixar na minha câmera, mas eu acho que não vai rolar.
civil unrest slowly comes to a boiling point in the city-state of Ul'dah, while the Scions deal with continual primal threats around Eorzea. Alphino decides to create his own military force called the Crystal Braves to help combat the threats. It goes about Não tenho o que fazer aqui pra câmera. Então eu vou deixar, cara. Eu vou deixar isso daqui. Agora daqui a pouquinho eu já vou sair daqui, porque ó, a conferência da Square vai começar em 47 minutos, certo? É muito tempo a gente ficar aqui se enrolando. Vocês todos que estão aqui, vocês podem deixar aberta aí a live e voltar quando estiver mais perto de acabar essa contagem regressiva. Quando faltar uns 10 minutos para acabar, eu volto. Eu vou deixar nessa tela aqui, vou deixar a minha câmera aberta, mas eu vou deixar um texto aqui, vou deixar mutado e vou deixar um texto na tela pra dizer aqui, ó, isso aqui vai começar a 46 minutos, vai dar que horas isso daí? Sei lá que hora que vai dar isso daí. Vou deixar um texto aqui só pra galera que for chegando e tal. Porque ontem eu parei a live no OBS e quando eu voltei tava bugado. O YouTube bugou, trocou a chave de transmissão, zoou tudo, velho. Não tenho a tela de buscar café, mano. Não tenho. Eu vou... Melhor do que deixar aqui, eu vou deixar nessa tela aqui. E vou deixar a placa de captura. Cadê? Video Capture Device. Placa de captura. Vou deixar ela aqui, ó. Provavelmente aquela contagem regressiva não vai sair dali mesmo. Posso deixar isso aqui tudo aqui no meio. E isso aqui pra baixo do Coming Soon. Aí, ó. Vou deixar aqui. Show? Acho que aí já é o suficiente. 16h15. Então, lá para umas 16h05 eu volto. Deixa eu voltar aqui pra tela enquanto isso, pra eu poder olhar pra vocês. Aí eu volto, conto com vocês aqui de volta, tá bom? Pode ser? A gente se vê daqui uns 40 minutos, 35 minutos, tá bom? Beijo pra vocês. Vou deixar naquela tela lá e a gente se vê daqui a pouco. Não esqueçam de voltar aí pra gente ver as novidades da Square Enix, tá bom? Até mais. Tchau. With Eorzea now an empire in a war for Alamigo, the forces led by Rauban, the right hand of the Sultana of Ul'dah, and Lys, one of the Scions who was born in Alamigo, attempt to push forward and retake the country. However, they're met with a downtrodden population and a devastating defeat at the hands of Xenos, son of the Garlean Empire and an all-around not great guy. The Scions surmise that if they're able to liberate another part of the world under Garlean rule, they'll be able to raise morale. So they head to the faraway land of Doma, find and convince the son of the former Doman Lord Hyan to take back the throne and overthrow the Garlean presence in the area. You return to Alamigo, and as word of the successful campaign at Doma reaches the Eorzean army, morale is raised and they begin retaking the country. After a supposedly final battle with Xenos, the Warrior of Light wins the day and frees the country from its chains. As Doma and Alamigo work to rebuild, a startling discovery is made. Xenos is alive after all, miraculously surviving, slicing his own neck open. Impressive. As the Eorzean alliance tries to prepare for the Garleans' renewed assault on the land, the Scions begin mysteriously falling into comas after hearing a voice of unknown origin. The remaining Scions learn that those who fall into a coma have had their souls taken to another dimension. Meanwhile, the voice continues to plague the Scions and the Warrior of Light even on the battlefield, causing distractions and headaches in an almost deadly encounter with the reanimated Xenos. Becoming more present in the Warrior of Light's mind, the mysterious voice explains that this fight won't matter, as another calamity is coming if the Warrior of Light doesn't come to their dimension and save them, which is kicking off Shadowbringers, the latest expansion. The Warrior of Light travels to the First, an alternate dimension where the world was almost destroyed 100 years ago from an overabundance of light. Crystal Exarch, a powerful yet enigmatic mage who summoned you and the Scions to this dimension, explains that while the Flood was stopped by the Warriors of Darkness 100 years ago, the First is still on the verge of destruction.
the first is swallowed by the light, this will cause another calamity in the Scion's home dimension, so it must be stopped. The Crystal Exarch would prefer his own world not get destroyed too, so it's a win-win for everyone, really. To save the first, the Warrior of Light must become the Warrior of Darkness and bring darkness back to the world, literally and figuratively, to rebalance the ethereal scales. You're also hunted by the ghost of the leader of the Warriors of Darkness, Ardbert. It happens. What? Did you just... You can hear me? Along the way, the Scions are repeatedly visited by Emmett Selk, one of the most powerful Ascians, and general orchestrators behind many of the series' conflicts. He implies that the battle between good and evil isn't all as it seems, and the Ascians are trying to return the world to its original whole form. You, as the Warrior of Darkness, eventually bring the Night back to the First, but in doing so, threaten to become a monstrous Sin Eater yourself. The Crystal Exarch tries to fix this, but Emmett Selk stops him, leaving the Warrior of Darkness, that's you, in a dangerous position. Eventually, though, Ardbert's ghost saves the Warrior of Darkness, and they're able to defeat Emmett Selk and bring the night sky back to the First. Remember that we once lived. Congratulations, you're now caught up on the main story beats of Final Fantasy XIV. It's an MMO, so the plot of this long-running RPG is ever-changing, and there are plenty of side stories and crossover content to discover, but now you're caught up on the plot, and you'll be mostly ready for Endwalker's release later this year. Now, I have a near raid to get to, whatever that means. For plenty more Final Fantasy XIV, 15, 16, and whatever they make after that content, you're already in the right place, IGN. I'm seeing some really strange shit down here. The fuck? Now that I've had time to fully blast my way through Outriders, it's time for our final review. So first off, thanks for your patience. Now, People Can Fly's gritty, blood and guts take on the co-op looter-shooter RPG genre definitely delivers great action that's kicked up a notch by impressive sci-fi superpowers, some cool world design, and a pretty satisfying loot grind. At the same time, an occasionally clunky interface, some persistent bugs, and a messy story make it seem less like a big-budget science fiction epic and more like a guilty pleasure Sci-Fi Channel original series. Outriders' story makes decent use of its recognizable sci-fi tropes for when deep space colonization goes wrong, but the script often takes its grim, dark self too seriously. Dialogue and voice acting bounce between being so hard-boiled it's borderline camp and just being downright cringeworthy. Sounds crazy. Good thing I like crazy. And that can sure undermine the few moments that could have evoked some genuine empathy. You must have lost people. Yeah. We all did. That said, the overarching story in unexpectedly hostile alien world is interesting enough to keep things moving, and there are some genuinely intriguing twists as it progresses, even if their payoffs are somewhat underwhelming. Outriders is at its best when you're blasting your way through hordes of bad guys with a couple of friends. Gunfights are frenzied affairs that leave battlefields literally coated with blood, and there's something morbidly hilarious about seeing a whole-ass ribcage rolling through a skirmish like a bony tumbleweed. What's particularly impressive is that even though you'll likely outgrow its cover mechanics as you progress, this delightfully chaotic action is just as entertaining at the 3rd level as it is at the 30th. Sure, the combat scenarios become fairly repetitive, especially after you've played more than a few of Outriders' endgame challenge missions that follow its 30-odd-hour campaign, but the combination of sadistically gratifying superpowers and destructive weaponry makes sure that it's always good fun, and doubly so when you're with friends. I genuinely can't remember the last game that could make me cackle as hard as when my earthbending Devastator combos a gravity leap with the Trickster stasis bubble. Like, just look at that! Each of the 4 classes has strengths, weaknesses, and skill sets familiar to class-based action games. Though while there are a few skills and equipables that allow for some team healing and buffs, here they're all primarily focused on dealing damage. That uniform focus on damage output may be a turnoff for anyone who really loves to play a capital S support class, but the fact that any class can reduce the opposition to a sticky red paste allows everybody to safely go it alone if they want. Though I'll say again that it is far more enjoyable to gun down hordes of monsters and space bandits with friends. Human enemies you'll face are fairly limited, ranging from run-of-the-mill riflemen to Russian berserkers, but they provide enough tactical variety to demand some quick thinking and strategy. Of course, we're not alone. As you explore more of the planet's interesting and diverse wilderness, Outriders trots out some really cool monsters. From the variations on fodder-level mutants to the larger beasts that look like somehow even grosser and meaner takes on something out of Half-Life, the encounters designed around them are fun shakeups from the rain of bullets you find against human enemies.
What's unfortunate is that despite the cool designs, the capital B boss battles are some of the least engaging fights Outriders has to offer. That 5-story tall street shark looks awesome, but the whole shoot the big thing outside the arena and avoid being smashed by its hand concept feels a little played out. Similarly, while some of the endgame missions do a fun job of tying up loose storylines, others just feel like harder reskins of earlier boss fights, and that's rather anticlimactic after you've spent an additional 10 or 15 post-credit hours grinding up your gear level to reach them. The stuff that falls out when you kill those guys doesn't exactly revolutionize the loot grind, but it at least offers some great looking options. Notable inclusions like the double gun or legendary tier weapons that look like they're carved out of some monster's ribcage give the otherwise mostly standard assortment of weapons some flavor, not to mention what are easily my favorite video game shotguns since Doom. But the real good stuff comes as you find and build better gear. The crafting system simplifies the process of modding your gear compared to other loot-heavy adventures I could name, and the variety of easy-to-swap mods offers a lot of flexibility to adjusting your build. Granted, the loot grind can be a bit frustrating if you're trying to blitz your way through it, but the level of customization on hand as you progress is a tinkerer's dream come true. Basic armor mods, for example, provide buffs to your active abilities. You might boost the damage of your Trickster's Temporal Blade, or make it so your Devastator can turn 2 bad guys into shish kebabs instead of 1. Higher level gear lets you add higher tier mods to your library rather than having to build them individually, as well as gear with multiple slots. That allows you to do things like take a gun that explodes frozen enemies into icy shrapnel for AoE damage and add cryo rounds so it freezes them and blows them up in one go. Or pair a gun that regenerates your health in every kill with an armor mod that gives you bonus damage when you heal. But what's frustrating about this system is that because I was routinely changing up my gear set as I progressed, I constantly had to return to base camp to fiddle with my mod loadout. You can't do that on the go, and the crafting UI is not great. Outriders is far from the only game to have this issue, but it's still frustrating to constantly bounce back and forth between the crafting menu and your inventory screen for lack of a decent sort compare function, especially with a mandatory NPC interaction in between every single time. This can be especially irksome when you run into progress choke points. Finding better gear requires playing on the highest available world tier, which are Outriders' 15 difficulty levels. The catch is that you lose tier XP needed to unlock the next one every time you die. So you have to either play tediously slowly if you're constantly optimizing your build, or lower the world tier at the cost of loot quality. This eventually became less of an issue for me, but making that jump from tier 6 to tier 7 took forever. It's also less frustrating once you reach Outriders' endgame since all the necessary merchants end up in one place, though it's replaced by having to constantly juggle resource and currency types by jumping between your inventory, then to a vendor, then to another vendor after that, and then back to your crafting station to upgrade your gear. And once you do reach the point in the endgame where semi-regular legendary drops occur, the cost to upgrade or improve your preferred gear is high enough to require its own grind for disposable loot. Thankfully, I found a build that let me punch well above my weight class to grab better drops, but not everyone's gonna be so lucky. Outriders also has its fair share of technical issues, from bizarre idiosyncrasies like cutscenes for opening doors or an unfortunately laborious fast travel system, to some more troublesome persistent bugs. Enemies are often able to shoot through cover, abilities occasionally don't work properly, weapon and armor mods sometimes just turn off, and crashes are still semi-frequent. Now those can be annoying, but I am glad to see that the most egregious issues seem to be behind us. Servers are mostly stable, and the nasty bug that was wiping out people's inventories has, as of this review, apparently been patched out. If you see him, you gotta tell him I have nothing to do with this. Yeah, I'm not gonna do that. Outriders offers some genuinely great sci-fi action, alongside some really interesting world and creature design that I'd love to see more of. Its mostly satisfying take on RPG loot progression is well worth putting up with a lackluster story, a few clunky interfaces, and some lingering technical issues. Outriders is the good kind of grind, especially if you're into gooifying your enemies with a couple of friends. For more on Outriders, check out our cross-platform performance review or our Outriders guide for tips on crafting and what to do once you reach the endgame. For everything else, stick with IGN. Goodbye! Victory is What have we ours! here? Let us pry out their weakness.
Splendid! Forward! On my honor as the Dawn speaks. Cool heads shall prevail. I've been waiting for this! Where was I? Allow me. Victory is within reach. Victory is within reach. I won't lose! Yes! Yes! Time to take flight. Yeah! Victory is ours! What have we here? There is no mercy on the battlefield. My turn. On my honor From as where the shall Dawn we speaks. strike? I shall do what I can. My apologies. It's the prince! Seize him! Quickly now, before more arrive. I've been waiting for this! Away! Your orders? Allow me. I feel stronger already. Time for some research. For victory! It's open! Come at me! Come on! There is no mercy on the battlefield. You have nothing. Another!
The boat arrives. Come, with speed! Prince Roland, will you leave your brother unavenged? You! Go! Leave this place. The Archduke will be content with your father's head. Never. Frost will answer for its crimes today. Your Highness! A shame. You might have lived a long life. So long as I stand, you'll do him no harm. Sir Maxwell! My prince, you are responsible for more than just your own life now. You are a leader, and must be the beacon others look to when the night is darkest. My friends of House Wolfort, I leave Prince Roland in your care. Let me go! Release him to me, and there may be mercy for you yet, Maxwell. Tis you who... Just wing copy. We are back. It's time for Best of Show Picks. We're just getting warmed up. There's a lot to talk about. Let's see. Who do I want to roll the dice and go to? Who wins? Miranda, your Best of Show pick. Was it the One More Thing? Was it something at the top? Because there was plenty of things to choose from here. Your Best of Show. Yes, very difficult to decide, but I had to go with the one that was a surprise. So it's Redfall. Guys, I love Arcane. They have not let me down between Prey and Dishonored, and then seeing them come out with Redfall, and there was a lot of commentary around like, well, we're not actually seeing gameplay, we don't really know what this is, and it's like, guys, have you played an Arcane game? Do you know the quality of their games? It's like, I'm sorry, it's like, to some people on the panel were like, well, this looks kind of like Destiny, or this looks kind of like a looter shooter. I'm like, no. It's an open world co-op first-person shooter. Yeah. So that does not mean it's going to be always online. It doesn't mean it's going to be a big thing. But you can play solo. You can play multiplayer. This is, again, an Arcane game. So that's just not in line with how they play. So seeing them essentially just like throwing out these incredible abilities and, of course, doing like some very cool gunplay. Oof. And vampires. Everybody loves vampires. The biggest part, vampires. I think Arcane just does such a fantastic job of like nailing the gothic feel of things without making it feel cheesy. Because I feel like a lot of times that I've seen vampires in video games, it's like Dracula, or like, that's a really hot vampire doing vampire things. But this one's like, okay, let's make them scary, but also really intimidating and cool. And they just nailed it across the board for me on this trailer. I also love, of course, like the diversity of characters. I felt very like included. I was just like, yes, I love to see that. But Arcane's always been great about that. So if you actually look at the Bethesda Softworks trailer for this, they do have a little bit more information. So the idea is that they are in Redfall, Massachusetts, called Redfall, and is under siege of a legion of vampires who blocked out the sun and cut the island off from the outside world. So you're trapped with a handful of survivors against diabolical enemies threatening to bleed the town dry. So you get to choose a hero from a diverse roster. You can group with others and essentially just go slay vampires. I loved the tone of this as well. Like they're very nonchalant. It's like, oh, we gotta record this with the camera. I know sometimes people have issues with how tech or media are used in games, but this just felt very on point of like, no, but it's important. They need to know what's happening. So I love just how genuine it all felt, and I am just looking forward to this so much. And it's soon, kind of. Summer 2022, 1 year to go, yeah. Not good that stuff. bad. All right, Cam, how about you? Best of show, what was your standout here? It's Halo. It's gotta be Halo. It just met all my expectations and more. It delivered on every facet that it needed to sell itself on. I'm at this point now where I'm expecting this game to come out and I'm like, this game can't be bad. This game's gonna come out and it can't be bad. It's gonna be good. It just blew my mind. Multiplayer's coming out launch, which a lot of people were worried that like it was just gonna be campaign first and then multiplayer was coming later. It's
everything just blew my mind. I just can't. I don't have the words. It just looked so good. You're on the air. You got to have some words, my friend. Yeah, I know. It's just so good. Like, the story is super interesting. Added a lot more depth to Chief's character and what he's doing in the story from what we saw last year when they first revealed the gameplay. The multiplayer just looks out of this world. It's going to be possibly the biggest multiplayer game once it comes out, with the new mechanics that they put in, with the chain grab thingy that they used to. You just use to hijack the free hook price shot tag. Yeah. Again, like the deflector shield, all the variety of new gear that you can use that I'm expecting you're also going to be able to use in the campaign as well. It's just mind-blowing. Can't wait. Yeah, and I think it can't be understated. The fact that this is free means you don't have to buy the game, you don't have to buy the campaign. Anybody with an Xbox One, with an Xbox Series, or with a PC can jump in on this. This could be this could have a huge community for years to come. I'm so happy to see this. Now, I'll go next here, because for me, I was not expecting Forza Horizon 5, and I am such a big fan of Forza Horizon, because, we got the reveal of the Forza Motorsport Next Gen reboot last year at the showcase, so and I thought for sure Horizon would be after that. That's sort of been the cadence as time has gone on, but here we are, that Horizon 5 is not only announced after Motorsport, but it's going to release before it, so that's really fascinating to me. Now, this is cross-gen, and Motorsport won't be, so they're clearly, they're just digging in to move forward on go full next-gen. But, man, all the cool stuff, the Mexico setting looks great, the lush jungles, the deserts, the active volcano, the dust storms. I mean, Playground has never missed. That's the bottom line, and they somehow have topped themselves. I thought 3 they weren't going to top, but 4 was still better. 5, oh my goodness. And all the like creator stuff, like with the bowling game, this Horizon 5 might be endless. Like, this looks so good. This is my game of the show pick. I mean, nothing against Halo, nothing against Redfall, but I love Horizon so much, and I was just not expecting to see it. So the fact that we saw it, it looks amazing, and it's out this year. That is just made me so happy. So with that, let me throw to Destin. Destin, we've claimed 3 games here, but there's plenty more to choose from. What do you got? Yeah, they had an excellent show, Ryan. Lots of killer games, and everything everybody has said really blew me away. But one game came out and made a statement right at the beginning, and that was Starfield. 11/11/2022, and guess what? It is Xbox exclusive, as is the game Miranda selected also. That was them setting the tone for the entire conference about console exclusives, things coming to Game Pass. They're saying, hey, look, we have a lot coming, and we are setting you up to have a great gaming season through 2021 and into 2022. Now, I would love to see more. I see the cheese sandwich is already getting a lot of hype online. People are really, really excited about that sandwich. And yeah, the fact that they said that this is basically them showing off the tech that they're able to work with this engine, right? And that is great. I like the release date. I'm glad it's going to hit. Like, we know what we're going to play next season. We know what we're going to be playing this season. We're going to be playing Forza and Halo, and we already have a major flag in the ground with Starfield, and I can't wait to see more about what this game is going to be. I'm stoked. I think it deserves a lot more praise than maybe it's getting online. We've been doing this live show, so I don't know. Yeah, I want to give a quick honorable mention. I'm going to cheat because it's my show, and I'm going to give an honorable mention to a game that just sort of snuck in the middle of the show, Somerville. It gave off inside vibes when I'm watching it, and there's a reason for that. The studio that's creating that is founded by ex-Playdead employees. So you had a family here. You had a husband, a wife, a kid, and a dog, and it looks like you're with one or more of them at different points. And this just, like, it's got a lot of those same atmospheric vibes that Limbo did and Inside did, and this
This is going to be one. It's going to be one of those games where you probably don't want to know anything about it going in, because I know that's how Inside is. Everyone listening to this should go play Inside and don't read any reviews. Don't find out anything about it. Just play Inside. And Somerville, from some of those creators of Limbo and Inside, gave off those same kind of vibes. A really cool art style, really cool mood. So yeah, definite honorable mention to that as well. But we're not finished yet. There's obviously more Summer of Gaming to come, but there's also more Xbox discussion to come right here. We're going to take one final short break, but IGN Summer of Gaming will be right back with more from us, and then followed by the Square Enix E3 showcase at 12:15 p.m. Pacific. So stay tuned. Summer of Gaming is presented by the Army National Guard. So let's check in with our gaming guardsmen and find out what they thought about the Xbox and Bethesda game showcase. Hey, what's going on, everyone? I'm Cam11B, a former Army sniper, currently a member of the Army National Guard, working as an esports manager. So we just finished the Xbox and Bethesda games showcase, and holy cow, so many awesome things, especially Back 4 Blood. So I grew up playing Left 4 Dead and Left 4 Dead 2, co-op zombie shooters. It looked freaking awesome. It's gonna have a PvP mode now. Looked like we got massive scale, like enemies, which I'm excited to see. And then Battlefield 2042. I am freaking hyped. I mean, 128 player battles. Levolution is back. Looks like there's tons of different vehicles. I think I saw like Osprey. We've got tanks, 4x4 quads, like so much. I'm excited. We saw an awesome execution right after the grappling hook. I mean, I'm extremely excited to see what 2042 has to offer. I hope they bring back some type of like Titan gameplay, or like maybe boarding large ships, something like that from 2142. I'm extremely excited. What did you think of the Xbox and Bethesda game showcase? Let us know in the chat. I'm Cam11B from the Army National Guard. You can find us both here on Twitch. Now back to you. Welcome back. Just a quick reminder that we have got that Square Enix showcase coming up in 15 minutes. Until then, this is our Unlocked post-show. A lot to unpack from the Xbox conference. And we're going to do a little social check-in now. Let's check in with everybody on the internet, see what the community is reacting to. Destin, are you there, or are we still in that technical difficulty with you? No, I'm here. Good. Can you hear me? Go for it, yes. Hello. All right, so I've been fed some tweets, very ballsy of them to do, but I dig it. Still probably do some battle pass thing like literally every multiplayer is doing right now, but whatever, bro. Halo's back, so he's talking about Halo and how it's going to be free to play. Very, very excited from Tyler T15. Who else we got here? We got Smitty, Dante, longtime SOT fan. It's been amazing the last year or so. Had so many sick adventures. This looks class as well. That Sea of Thieves. Pirates of the Caribbean tie-in was totally unexpected, and I mean that got me, like, if there's a whole story campaign there, like, it made me want to jump back in and play it. I'm just 100%. disappointed we didn't see Will Turner. Where is Orlando Bloom? He's the only one I want from Pirates of the Caribbean. Yeah, what else you got, Destin? I was really surprised by that one also. I think it's a really smart integration to Sea of Thieves. Before it aired, I said, I wonder why they don't partner with somebody. And then sure enough, Disney and Pirates. Anyway, we got one from Fred, his Slayer. It says, I love so much the universe of the game. I wish the game would be in third-person view. We will see in the future. That was about Redfall, Miranda's pick of the show. We didn't get everybody's take. Miranda, you really, really liked Redfall. Cam, what did you think? I thought it looked great. Like, I mean, I want to see gameplay, but there's a lot of variety in the different weapons that you can use and the different powers. I'm curious if it's like class-based, if it's just like, okay, so this class has these skills. You know, we saw the character we're seeing right now. She did like the foam booth, and she has like these purple powers. Is that a class? Is that just her character, or is there more variety customization? Based on the description of the game that we saw from the trailer, it looks like it's character based. Like, it's not classes. Okay. Each character is assigned their own powers, and they have unique abilities that they offer to their team. That's cool then. So I hope that, you know, it'll continue kind of like as a living game once it comes out, where new characters may potentially be introduced along with new content.
to keep the game alive, like post-launch. I hope that they do something like that. Yeah, I definitely got a bit of a Left 4 Dead vibe as this trailer went on, except for the part where it was, Miranda, you mentioned it earlier on, that you can play by yourself as well. So it's not just a co-op, Left 4 Dead game. So I'm kind of curious how this is going to blend co-op and narrative and sort of ongoing multiplayer. There's a lot of potential with this thing. Right, and we don't know if it's going to be ongoing either. Like, Arcane doesn't really do that. Like, they could. Yeah. But as far as I know, I'm assuming this is going to be a story-based open-world shooter. Yeah, we have one more tweet here from Thuggins at daddy_sauce. Love the Twitter name. As a big PlayStation fan, good for the Xbox homies personally. I think it should always be timed exclusives for all platforms, but dope y'all got a sick game coming out. There's a few sick games coming out, including a lot of third parties that are going to be hitting Day Pass day one, and that is really exciting for me. I didn't get a chance to talk about Forza Horizon 5, though, and how much it blew me away, so I'm going to steal a little bit of time here and talk about that. You got a minute, go ahead. Yeah, so it's coming out November 9th. They immediately started flexing a little bit with that ray tracing. They talked about how they use photogrammetry data to recreate the scenes, and it looks absolutely stunning. They did 24-hour shoots at 12K of the Mexican skies. So the skies you're seeing in the game are actual real skies. Ryan, they did the water in the past games, and now they're going for the skies. What is next? They're doing photogrammetry data. They're going nuts with this. They even point out like the God rays spilling through the trees. And I agree with you that Events Lab Silly Fun Mode looks absolutely stunning. It's built from the ground up for next gen. That's what Phil Spencer said, and it really, really shows. The fact that it's cross-platform is just like awesome. Clearly, this game does not look held back to me whatsoever. I'm incredibly excited to play it. And they've had an extra year, because normally it was every other year. They were on 2-year dev cycles. They would alternate. Motorsport would ship one fall, and then Horizon would ship the next fall. But there's been some extra time for, obviously, Turn 10's still busy rebooting Motorsport for next gen, but Playground got an extra year as well, and that already shows on just this gameplay trailer that we got today. So yeah, I just could not be more excited for Forza Horizon 5. Now, Destin, I think it's important to take a few minutes here because we've got 10 minutes until the Square Enix showcase, so hang with us till then and then stick around for what Square Enix has got. Destin, I think it's important to talk about the idea of Microsoft having a quiet 2021, because let's be honest, I disagree. They have had a quiet 2021 so far on the first party and the exclusivity front, but this showcase just ended that narrative. You have compiled a list of all the major and exclusive games that are out from in the second half of this year, from now until the fall. The floor is yours. Go through this, because this is now a really impressive list. Yeah, so basically at the end of the show, they were sure to show a screen of everything that they have coming to Game Pass through 2021. So again, emphasizing the value of Game Pass. So June 13th, right around the corner, Yakuza Like a Dragon, a game that recently came out, is now going to be added to Game Pass. On the 22nd, we got Dark Alliance. And then July, The Ascent, Ryan, a game that you have been just talking about constantly. As well. Yep. Yeah, exclusive. On August 13th, we now have Hades coming to the platform. 12 Minutes on August 19th. In September, we have Origami 2. September 23rd, Sable, that sort of really unique art style that I'm really, really excited about. You passed Psychonauts in August. You passed Psychonauts too. Destin, back up. August 25th. No, they have it like arranged in a weird way. So yes, Psychonauts 2, August 25th. And I also forgot Flight Simulator, something people have been begging us to talk about, is hitting console on the 27th. And that was all 4K captured in engine. It looks stunning, and it has that Maverick tie-in. Yes, the Top Gun thing, another smart tie-in. And what's an interesting footnote on Flight Sim, too, I think is worth pointing out. There was this big deal made last year about PlayStation. We believe in generations, and everything's just going to go to PS5. And they've done a lot of cross-gen stuff. And Microsoft was honest and said, we're going to support both old gen and new gen for a while. And they caught a lot of crap for it. Well, both are, taking full advantage of the new console and the old where they can. But Flight Sim now
is, I believe it's the first of the first-party games to go ahead and leave the Xbox One behind, and it's no wonder from taking a look at it, Destin. Yeah, and I think that's the way you handle it. When you can do cross-platform, you do cross-platform. When you need to go next-gen only, you go Oi, next-gen only. gente, You make that voltei. very, very clear. Vocês estão Flight aí? Simulator is Porra, one of tem those games. 160 What this game pessoas is aí doing, já. Só no aguardo. it's just, the older Voltamos. platforms just can't handle it. So, Faltam 7 minutos ainda para it's really, começar really great to see. a conferência. Então a gente vai esperando a galera chegar. Tum, tum, tum. Square, me dê mais gameplay do Final Fantasy XVI, eu imploro. Mas já teve alguma? Tô sabendo não. Ah, Square me deixa triste, velho, porque eu queria jogar o Final Fantasy VII. October 12th is also Back for Blood. We have a few slated for Paul. Back for Blood, though, hold on. That's another major. We talked about Outriders was a big deal earlier this year, and MLB The Show. Back for Blood, that's a big deal too for a Manda notificação. Vou mandar. Só vou clonar a última que eu mandei. Só mandar de novo. Because the Game Pass has, I think, almost 20 million subscribers at this point, and now you're getting all of these games just for being part of that subscription. Aí, mandei de volta a notificação, aí a galera sabe que eu voltei, que já vai começar a Square Enix e a Warner. Como é que vai ser? Não tem Warner, cara, não tá mostrando Warner aqui no site do coisa aqui, eu não vejo Warner. Square me deixa triste. Vamos ver aqui, Warner Bros. Games. Não tem nada agendado. Ah, o Back to Blood é deles, é por isso, velho, por isso. Eu acho que eu nem vou fazer, mano. Esse Back to Blood aí, sei lá, né? Tá mais animado pro 16, pro 7 Remake. Ah, não, o Final Fantasy VII tem um lugar no meu coração, velho. A Square te deixa triste, Extra. Aí é problema, né? Pelo que eu vi, cara, o canal do Xbox colocou os negócios lá, os trailers e tal. Então eu acho que a gente consegue ver, hein? Deixa eu ver aqui. 4K. Antes de começar aqui, ó, faltam 4 minutos. Que a gente consegue ver aquilo que eu falei. Bitrate não tava deixando a gente ver o jogo em 4K. A gente consegue, né? Só queria pegar aquela parte. Isso aqui, ó. Essa parte aqui da floresta aqui que mostra bem o negócio. Isso aqui que dá pra gente ver de verdade os gráficos. Porque aí 4K o bitrate é top, ó. Tá vendo? Aí sim dá pra ver que é bonito. Que ao vivo é foda, mano. Ao vivo não dá, velho. Nossa, o reflexo, né, no vidro atrás. Mostrando a pista se afastando e tal. Legal, bem legal. Ainda dá uma segurada o bitrate, né? Mas bem melhor, com certeza. Aí a outra parte aqui pra frente, aqui, ó. Olha lá, a hora que eles falaram dos detalhes dos cactos e tal, cada espinho, realmente dá pra ver os espinhos, as plantas e tal. I feel like in the early days of Xbox, even into the 360 years, the Xbox was kind of known as the shooter box. Rex, dá sim, cara. O problema é que a DLC que eu queria jogar, eu quero rejogar o jogo, tá ligado? Mas eu queria jogar a DLC. E a DLC é paga, tá ligado? O Ítalo até me... Não sei se o Ítalo tá aí, acho que ainda não. Mas ele me ofereceu a conta dele também emprestada. Eu acabei nem logando ali pra baixar o jogo. Porque a DLC tem que pagar, mano. E eu tenho menor condição de gastar com isso agora, tá ligado? O upgrade é gratuito. O upgrade dá pra fazer.
have the variety and depth. É, dá pra ver que tá bonito mesmo, né? An RPG, and there's nothing to be to... As texturas e tal tão bem feitas. Olha aí, ó. Isso daí parece uma foto, velho. Né? Parece uma foto. Os portes é foda mesmo, né, X-Draco? Esses daí eu não consigo defender, não. Cara, isso aí realmente... Esse cenário aí, ó, tá realmente parecendo real, tá ligado? Não parece um jogo, não. Bonito, cara. O jogo tá bem bonito mesmo. Deixa eu ver aqui o tempo pra começar. Eu acho que... Acho que já começa, hein? Já sumiu a contagem regressiva dali. Destin, another big game. We haven't even said a O word Stalker about foi yet. bonito também, né? Battlefield 2042, we got the gameplay reveal Sleeping Dogs 2 ia ser da hora, velho. Mas teria que ser outro rolê, né? Porque aquela história é bem fechadinha. Yeah, so the original trailer was all CG, and they were showing off the different maps and stuff that we're going to be able to play on. And then they recreated some of the moments that we saw in that trailer in engine, and I thought that was really nice. Now, it's pre-alpha gameplay, so it's just cool to see that they're like, hey, this is pre-alpha, this is early, 128 players on next gen, and I believe it's 64 on previous gen. But it's cool to see that o canal oficial da Square Enix não tá fazendo transmissão, cara. Eu não, quer dizer, eu não tô achando eles. Alright, guys. Final thoughts now. We have 3 minutes, maybe just a tad left. Tá, o cara falou 3 minutos. 3 minutos pra começar. Será que lançam um Sleep Dogs 2? But just this conference overall, Miranda. Eu não sei, mano. Tanto tempo já do jogo, eu acho que não. Eu acho que não. So, you know how we talk a lot about how conferences have like kind of a mid-lull? This did not have that. This had like some things like, oh, well, we're getting Quero ver o Halo Infinite, que era um FPS mais descontraído e não Battle Royale. Mas tem muito FPS descontraído, bicho. Sei lá. I think Microsoft really nailed it with the pacing of this show, and they did such a fantastic job of like opening the show. Ah, Paulo Reis, mas é o Forza Horizon, né? Forza Horizon é isso aí, arcade. Por isso que eles têm o Forza Motorsport também. Porque o Motorsport é mais simulador, é pé no chão, entendeu? São duas franquias diferentes. Eu prefiro o Horizon, prefiro o arcadezão mesmo. Esse pessoal da IGN tá vendo onde? Eu não sei, mano, eu não sei. Eu procurei aqui e não achei nada, velho. Eu preferia não ver pela IGN mesmo. And there really wasn't any of that. It was just game. Live now. I agree, the pacing was great. Cara, eu achei aqui, ó. How did you feel about this conference? Diz que o... Caraca, velho. O canal oficial da Square Enix tá ao vivo agora, não tava antes. Só acabar a propaganda aqui do Prime Video. Tá bom. Dom. Assista agora. Aí. Chegamos a tempo. Pegamos a tempo. Certinho. Show de bola. Vamos lá. Gameplay capturado em várias plataformas. Matt Mercer here, and I'm back as your host of Square Enix Presents. Today we have a special E3 edition of the show for you, with new game announcements, updates, and exciting news from our studios across the globe. So let's kick off with the world premiere of a brand new game from Eidos Montreal.
We Olha lá. hope you enjoy the show. Eidos Montreal. Será que vai ter algo do Project Athia? I am so proud of you. Do you know what a birthright is, Peter? Peter. Olha lá, Guardiões da Galáxia. Oh. Vai ter um jogo do Guardiões da Galáxia. Valeu, Anderson. Obrigado pela inscrição. Peter Quill. Rocket. So I let Groot fill out the paperwork. Por favor, diz que vai ter uma campanha legal, velho. So we got fined. We appear to be 6,963 units short. I know, we clearly. Que massa o Rocket Raccoon, né? Eu sempre vou achar estranho não ver os rostos dos atores do cinema, velho. We got this. Drax, roll. No. You want monster? I'll show you monster! No! We disrobe! Keep your pants on. Although it could be used as a distraction. Smash him up, Drax! Meet your Ah, música, velho. We're all professionals here, right? Maybe we can work something out. Peter! You had one job, Quill. I did exactly what? Gamora, no killing You are teammates. Star-Lord. It's literally in your contract. I made no such commitments. In less than 3 cycles, all would be lost. The galaxy cannot be saved, Peter Quill. We can do this together. You got this. Provavelmente. Star-Lord, right? It's Star-Lord. Cara, ó. Ele tá se mostrando como um jogo de campanha, né? Guardians of the Galaxy. Por favor, Square, não estraga, velho. Não estraga, velho. Vocês estão com outra coisa boa na mão, velho. Hi, my name is Olivier Prou, senior producer here at Eidos Montreal. For the past few Vamos ver o que eles years, vão we've had falar. the privilege to work on our version of Marvel's Guardians of the Galaxy and reimagine it into a single-player, story-driven, third-person action-adventure game. It's our own fresh take on the Guardians. Single-player, that's really unique third-person, to our game is that you get to be action Peter Quill. adventure Star-Lord, game. You're constantly Boa. in the middle of the Bom, action. tá as you certo. try to lead Não é this band of multiplayer. misfits. But today, I'm really excited to have all of you join us on this journey, and you'll hear more about the game from our team behind this project. Um RPG de ação single player. Marvel's cosmic characters. Growing up É as o a que eu kid, quero I ver, read cara. them, Eu enjoyed quero them, ver uma loved boa them. história. I had the opportunity to write for Marvel on some of their cosmic titles. I went back with the help of Bill Roseman, the editor, and kind of cherry-picked characters from Story-driven. Marvel's past. The opportunity here was to build a team, but to make it all underdogs, so that the reader would think, oh my gosh, how is this team going to survive? And that became the Guardians of the Galaxy comic, which we loved working on. I remember the first time that the Marvel crew came to Montreal, we were showing them the design of the characters, how they would look, and they stayed silent. I don't know if it's a minute, but in my head, it was a minute. I was like, oh my God, like they hate it. We realized how much that Marvel and Eidos Montreal Não, mas o shared design dos in personagens common, ficou muito and massa, that velho. we knew the Porque Guardians a gente were in acostuma com os do perfect cinema, hands. né? Mas show eles estão I think muito he's parecidos com os absolutely in the spirit dos of what these quadrinhos. characters are. What makes the gameplay experience unique to me is no matter in what phase of the O game Avengers you are, eles whether zoaram, you're mano. an Eles tinham a exploration maior or franquia do you're fighting mundo. the Guardians are constantly Naquela around you época, and you never feel alone. na While mão you're the pra fazer leader, the sucesso e Guardians will also cagaram no pau, challenge velho. you and make decisions Cagaram. on their own, and you will have to adapt to it. You are literally part of the Guardians of the Galaxy. The decisions you'll make will have lighthearted to haunting repercussions, and the game will react to what you do and say. Gamora, no killing teammates! Says who? It's literally in your contract! I made no such commitment.
You are playing as Star-Lord and you're using your A gente blasters and you're a gente é using só your o jet boots. Star-Lord, a gente não é os Star-Lord outros, is né? really empowering. He's very agile on the battlefield. He can slide and over with his jet boots. Of course, he has his elemental blasters that have different powers as well. And on top of all of this, he can use the unique abilities of his guardians. We're not pirates. We're legally incorporated heroes for hire. Gardeners of the Galaxy? What? No. The story is about a group of misfits, the Guardians. In our world, they've been together for less than a year. They create something on a small scale that looks insignificant. Oi, and as they Talo, e aí, progress tudo through the bom? story, they discover that they created something really Não tô big sabendo, that Ito. threatens Não the tô galaxy. sabendo. There are a lot of very interesting villains in the Marvel franchise. And when you're starting to work on a story Quem não deu like this, ainda nessa you live get to aí, get mete your o dedo pick aí, brothers. of which ones will make the best for this story. That gives us the opportunity to bring in some that are well known, but some that are also not all that well known. What Eidos is getting so right about them is capturing what it's like to be a misfit family. They're also bringing an amazing imagination to it. You're going to see planets and characters that are going to blow your mind. Interpreting it in its own way, I think, makes it feel incredibly fresh and exciting. It's not a matter of trying to replicate the comic or trying to replicate the film. It's trying to take the medium you're working in and make the best version of Guardians out of that. They made it fun. They made it rock and roll. They delivered everything you would want in a Guardians game. Legal, cara. Eu gostei do que eu vi aí, mano. Já disseram que o foco é a história, RPG de ação single player. Pra mim era o que eu precisava saber pra botar fé no jogo. A gameplay não parece estar impressionante não, né? Ó o menu aí, ó. X to start. Apertou o X pra começar lá. $37 units? We appear to be 6,963 units short. If we intend to keep our ship, Peter Quill. I know. We clearly need a plan. What about selling Gamora's crap? What? Oh, come on. You've been hoarding them stupid knickknacks ever since you first joined us. I mean, don't tell me they ain't worth nothing. Quarantine zone was always holding out on us. O Rocket Raccoon pra mim é o mais da hora de todos, velho. Then you can't be bothered to make no sacrifice. Olha lá, tem escolhas. And take us to the majestic mountains of Kakaranda. E tem tempo, né? I think we should hear out Groot for once. You know, the only problem with your plan Groot is that Lady como, né? Hellbender only buys monsters, and you are Brabo, not a forte. monster. Groot, are you really offering to... No, he is not offering that, okay? It could work. Sell Groot? I guess we could bust him out after. Absurd. Lady Hellbender seeks the monster within. The small, ugly one is clearly the correct choice. He is cruel, sadistic, and his soul is filthy and filled with rage. I vote we sell Groot. I honestly think Lady Hellbender will go for it. Yeah, well, I vote for not Groot. I also vote for the creepy little beast. 2 votes each. Peter? Well, Rocket's definitely scarier on the inside. He's unstable and vicious and totally oblivious to the needs of others. Os caras estão votando pra vender o Rocket Raccoon. É pros caras que compram os monstros. Weather patterns of Seknarf 9 are tied to the temperament of his ruler. That's not how women work. Or weather. We're flying the wrong way. Nah, he's not flying at all. Guys, relax. Just one minor adjustment. I ever mentioned how much I hate rain? Hellbender's castle isn't even that far. That is not a castle. It is an impregnable fortress. So how do we impregnate it? Ask Peter! Não é aquelas árvores do Zelda Breath of the Wild ali, ó? Figure it out on the way. Falar em Breath of the Wild, terça-feira tem Nintendo, né, mano? Tá na hora, né, Nintendo? Tá na hora. Bandai, eu acho que é terça-feira também, mano. Acho que é no mesmo dia da Nintendo, Nintendo e Bandai. Amanhã é Capcom e Take-Two. Take-Two é uma bosta, nem vamos ver.
Aparentemente os caras não vão mostrar nenhum jogo na conferência da Take-Two, aí a gente só vê a Capcom. Fiz até thumbnail com o Take-Two na imagem lá, mas que se foda, vamos ver a Capcom. Cara, isso que é anúncio de jogo pra mim, mano. Mostraram um trailer bem satisfatório, explicaram do que se trata o jogo e agora estão mostrando gameplay de verdade, saca? A física tá bem estranha, né? Tá bem datada a física. A Bandai é amanhã. Não, é terça-feira mesmo. Eu acho que é Nintendo e Bandai. Não, Take-Two já falaram. Eles já falaram que não vai ter. Que não vai ter anúncio de jogo. Eles falaram que eles vão focar em falar sobre a inclusão social nos jogos, alguma coisa assim. E que não vai ter novos anúncios de jogos nem nada. É, ele tem uma pegada meio de RPG no estilo do Final Fantasy, né? No combate, vocês perceberam? O lance da câmera lenta pra escolher as habilidades e tal. I'm not saying it's an arrow with the word fortress on it, but statues suggest civilization, and the only settlement I saw when we were topside was Lady Hellbender's fortress. Dead end. That's just great. It's a retractable. Star-Lord tá gordinho, não tá, velho? Não tá doido? What do you not have time to dawdle in this jungle? I shall hurl the creature over the chasm so you may activate the bridge. I may activate a hole through your face. Put me down. He'll be fine. Just curl up in a ball. What? Drax, throw him. No. Very well. Peter. It's okay. He'll land on his feet. Ooh. Guess that only applies to cats. You sons of dogs! Scut-busting ass! I am not familiar with these words. Muito massa, cara. Rocket, come on, man! Ram it, dash face! Fix the bridge and we'll raise your cut by 5%. I want 10. Okay, deal. Ah, eles estão participando de uma conferência de jogos, né, Felipe? Não necessariamente de anúncio de jogos. Cara, eu acho que é a física e a movimentação dos personagens que tá estranho, que tá fazendo parecer estranho, saca? Ó, tá vendo o jeito que ele se mexe, ó? Bonecão assim, ó. Saco. É isso aí que tá deixando o negócio estranho. Ó, ele dá comando pros outros membros também, ó. Cada um tem um botão ali embaixo ali, ó. Ó, tem um ult aí, velho. A música. Legal, legal. Ele coloca a música pra tocar e aí eles ficam tudo inspirados. Don't give a damn for my bad reputation. Viu? É uma batalha bem no estilo dos Final Fantasy e tal. Do Final Fantasy VII, né? Oh, right. The cage.
point of even getting the Flarkin thing was looking like we mean business. All right, Rocket. Time to put on your monster face. I only got one face, Quill. Are you sure about this, Peter? Look at him. You better have one hell of a sales pitch. Maybe Gamora's right. We should try selling Groot instead. Really? This is an affront to democracy. I just think that we might need Rocket on the outside for this one. Yeah, we noticed. You want to make that call, then you better not mess this up. You hang tight there, bud. When the A time ideia é comes, boa, I'll get mas, bom, a soundtrack com certeza vai ser boa, né? Drat. Gamora, can you help me with this? Cara, não parece ser um jogo ruim, mas também não parece ser um jogo incrível, né? Esse que é o problema. Ser um jogo facilmente esquecível, né? Remember, buddy, menacing, like me, only bigger. Not bad, not bad. Então, aí a gente basicamente viu o começo de uma missão, né? Que eles estão indo levar o Groot agora pra vender pros caras. A gente viu que ele escolheu vender o Rocket naquela hora, depois mudou de ideia por causa da Gamora. Sim, mano, verdade, né? Não, eu gostei, cara. Não é incrível não, mas é legal. É um jogo que vale a pena pelo menos tentar jogar pra ver como que ele se porta, né? E ó, como a gente vê aí, ó, o Peter Quill, ele tem o modo de combate físico também, né? Olha lá, ó. O que eu não tô gostando mesmo é a física, cara. A física, falta impacto, saca? Pedra caindo pra caralho ali, parece que ela só encaixou no negócio. O cara cai no chão, pula sem dobrar o joelho. Caraca, não é a Cassandra isso aí? Olha a Cassandra lá. Cassandra foi longe com aquela lança lá, velho. Acho que eles estão jogando safe nesse jogo com medo de flopar que nem Avengers. Mas tem que cuidar, né, cara? Senão vai flopar justamente por ser safe demais. Altas skins de pré-venda e os caralho aí, ó. Agora vamos revisitar duas marcas famosas que estão sendo remasterizadas. Final Fantasy Series. Qual Final Fantasy que está sendo remasterizado? Nossa senhora. The game that inspired a generation. Do 1 ao 6. Estão remasterizando do 1 ao 6, é isso? Um pack? Aí, olha lá. Steam e mobile. Tá bom? É isso aí? Acabou? Quem sabe, né, Victor? Quem sabe? Filha da Cassandra com o SMzinho, caralho. Legend of Mana. Junho, dia 24, vai lançar o remaster de Legend of Mana. Up next, Earth's mightiest heroes continue their fight to defend the world in lá vem o Marvel's Avengers. The team at Crystal Dynamics is excited to share the latest updates with you, including new mission types and a growing roster of heroes. Heróis novos e missões novas no Avengers, jogo que ninguém joga. O jogo conseguiu, falei ontem, eu acho pra galera aí, o jogo conseguiu a proeza de bater 0 pessoas jogando, velho.
Eu nunca ouvi falar de um jogo fazer isso, cara. Keep it moving. It's beautiful, isn't it? You're out of your depth. Nossa, e é bonito o jogo, né, cara? É uma pena eles terem cagado no pau. The world doesn't need vengeance. AIM will save this world. I will save it. There is no end. Ô Nelson, Final Fantasy X pra mim, ele e o 7 são os meus favoritos, lado a lado, cara. That cube is capable of. E aquele vovô Hulk ali, velho. Tinha um vovô Hulk. Pantera Negra. Não tinha ele antes? Eu acho que a Warner vai ser só um showcase do Back 4 Blood, mano. I must warn you of a few things. Many eyes follow the path you are about to walk down. Parece a voz do Chadwick, alguma coisa lá, né? Alguma coisa do Chadwick que eu não lembro agora. You just wanted to try É. your suit. It is Claw. Vibranium doesn't belong to you. You are right. Vibranium does not belong to me. It belongs to Wakanda. To Wakanda. É uma DLC de história do Pantera Negra, então. Legal. É mesmo, Normando? Que da hora, velho. Now it's time to give mobile Da players hora. a quick look at some of the games that will be available in the coming months. Good evening, 426. Our intelligence reports a new threat to global stability. Their reach is unlike anything we have seen before. Following Agent 47's disappearance, you were selected because of your Hitman. remarkable skills. Execution must be perfect. We will strike from the shadows, and they will never know what Hitman hit them. Sniper. Que isso, velho? A sad and beautiful tale that echoes throughout eternity. The first mobile entry in the Nier series. Nier Reincarnation. Nier Reincarnation Mobile. Tá bom. É, Kurama, ele começa bem demais, o Avengers. Começa muito bem. E depois fica um saco. Tá bom. Porra, mas os caras só tem essa música, velho. Pra qualquer anúncio que tenha Final Fantasy no meio, só tem essa. E taca Final Fantasy, dados mobile e não sei o que. Olha o tamanho desses textos, velho. Esse é o Battle Royale?
The First Soldier. 2021, mas não diz ainda a data. Cara, é só uns propaganda assim, né? Plaf! Today, the team at Platinum Games is giving you an exclusive look at the epic world of Babylon's Fall, featuring fluid combat, powerful weapons, and a unique art style. Alguém falou que tava ansioso por esse daí, eu nem sei qual que é, velho. Built over 1,000 years, it was meant to be a tower of dreams. But for 1,000 more, it was seen as a tower of ruin. Persevering through fire and ice and the coldest of winds, eventually the tower became a symbol of unrelenting ambition. That tower's name is Babylon. Does the savior of Neo Babylon stand among us? Let's Que find voz. out without further ado. Show, lembrei que jogo que é. É meio estranho a imagem desse vídeo aí, né? If I'm to die, then I'll die for hope, for what little hope there may be. Seen through the veil at last, have you? We're all prisoners of our subjective reality. Cor, partículas e Believe only what you explosões. see, and you're like to end up seeing only what you believe. O negócio parece que tá com um filtro de textura que tudo parece pintura a óleo, tá ligado? Nossa. But two paths lie ahead. De longe é bonito, cara, mas nos detalhes tá bem zoado. Like this one now before you. Now begins its tale of Voz both do hope Sérgio Malandro. and despair. Yeah, yeah! PS4, Steam, PS5 agora também. Tá bom. Entrevista com o desenvolvedor. プラチナゲームズは本当にアクションという部分に関しては世界屈指のデベロッパーだと思ってますし、ニーアオートマタでそれが証明できたんじゃないかなと思ってます。ニーアオートマタのアクションをもっと楽しむためにどうしたらいいかで選ばれたジャンルがハック&スラッシュでしたので、このゲームのコンセプトは端的に言うとニーアオートマタのアクションでハック&スラッシュというジャンルを楽しむということになります。もちろん一人でも遊べるんですけど、4人でダンジョンを攻略していくゲームになります。コンセプトについては、プレイヤーが途切れない目標に向かって、アクション、追い求め続けることができると。プレイヤーは、ストーリーを追いながらダンジョンをクリアして上層を目指していくと。入手する装備や素材を集めて自身を強化してカスタマイズしていくと。ゲームのスタイルとしては、オーソドックスな Cara, é um hack and slash looter, tá ligado? ただ Dungeon アクションがスキル Crawler や ainda. 強い力を引き出すためのトリガーになっているところがポイントかなと思っています。プレイヤーの背中についているビデオコピーというのがかなりキーアイテムとなっています。それによって、遊び方とかカスタマイズの方向性っていうのも変わってきます。 Tá vendo ó, como a imagem quando tá aparecendo ele está bonito. Quando aparece o jogo parece que compressão do vídeo vai pro caralho. このゲームは運営型のゲームとして開発しています。発売後も定期的に新しいコンテンツを提供する予定です。ようやく皆さんに改めてこういった形で発表できたのと、本当に私たちも嬉しくなってますし、まさにこれから開発の佳境になっていくので、精一杯頑張っていきたいので、皆さんも引き続き応援よろしくお願いいたします。
Tá bom. Godfall. Parece a mesma pegada do Godfall mesmo, velho. Verdade. Now let's check out the next major entry in the popular Life is Strange series, True Colors. The team at Deck 9 is ready to give you a deeper look at Alex Chen's psychic power of empathy. Esse é aquele outro jogo do estilo Life is Strange, True Colors. Ah, vai ter um remaster. A coleção remaster. E precisa de remaster isso aí? What do you remember about us as kids? I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. We are awesome! Ah, tá. Tá fazendo uma diferença considerável, sim. Aí, legal, legal. Não, é um bom trabalho, sim, de um remaster. That's Rachel Amber. Nunca joguei, cara. Todo mundo fala que é do caralho. Só joguei o primeiro capítulo do jogo só, nunca mais. Rachel saved my life. She was my angel. Something happened to her. We have to find her, Max. Eu tenho minha curiosidade aí, velho. Holy shit. Max, what's going on? Verdade, Lake. Vira serrilhado, né? I discovered I could reverse time. Depois da live de vídeos antigos do Babylon's Fall, mudou demais o game. Ele era muito mais rápido e dinâmico. Não sei o que fizeram. Eles ferraram a gameplay por algum motivo. Eu lembro que foi interessante quando anunciaram, velho. Lembro disso. Boa tarde, Vertigem. Tudo bom? I had a choice and the power to change everything. Arcadia Bay is on the edge of disaster. Time to change time. 400 pila, Thales. Nossa senhora, não. Aí que se foda. Retiro o que eu disse sobre um bom trabalho. 400 pila, não dá. Aí não, né? Nesse preço aí não dá, não, gente. Tá louco, velho? I'm Maya, also known que as pensando, MXM2. I'm a musician and the singing voice of Alex Chen in the upcoming Life is Strange True Colors. I hope you enjoyed that first look at official gameplay from the remastered collection. As a longtime fan, I know I did. You can see the love and care that Deck 9 have put into remastering both Life is Strange and Before the Storm. This collection features improved character animation, lip-sync, and visuals. Não vai quebrar a ordem dos acontecimentos, das explicações, Back in March, we also revealed the next major game in the series, Life is Strange True Colors, a small-town supernatural mystery. Alex Chen must uncover the truth behind her brother's death, using her psychic power of empathy to unravel the shocking secrets of Haven Springs. Today, we have a first look at Alex's unique power in action. Here's game director Zach Garris for more. Alex's psychic power of empathy is integral to the story of Life is Strange True Colors. It impacts every relationship she builds and every decision she makes. Never thought I'd have a freaky empath friend. For years, Alex has been unable to shut out the strong trabalho os cara faz com reshade, né? The fear, sadness, and anger of Nada those que around reshader não resolva. leading her to believe her power is a curse. In the wake of Gabe's death, Alex realizes the only way she can find the truth is to embrace her power. I can't believe this is happening. And the only way to understand is to feel what he's feeling. From the very start, you can use Alex's power to focus on brightly colored auras, to gain an insight into people's Não emotions. enxerga a aura das pessoas. Just too young. These valuable insights deepen Alex's relationships with the folk of Haven Springs, as well as sparking new dialogue options and events, as here from a scene very early on in the game. You're gonna lose her. You're gonna lose her, and it's all your fault. Alex has uncovered a secret that Mac wants to keep hidden from his long-term girlfriend, and now he is terrified that Alex will reveal it before he can talk to Riley. She is the best thing that's ever happened to me. So please, help me out. Mac's telling you a whole lot of bullshit. Listen. Thanks for telling me the truth, Alex. But are we still together? Are you serious?
I need to get back to work. Sure, Alex, we'll get out of your way. When Alex encounters a particularly strong aura, she can reach out to actively connect with that person's emotions. This generates a nova, a supernatural flare that transforms the world around Alex into a reflection of that person's psyche. In this altered, emotionally charged state, Alex can experience fragments of thoughts and memories to get to the root of their issue. But not every emotional crisis can be easily dealt with. Some carry a dangerous, even life-threatening amount of power. Posso ver yurzão? O que é yurzão, velho? I wish I were too. Também consigo enxergar a aura das pessoas. E são auras de pessoas que não deram like no vídeo. Deem like aí. Tem que dar like, verdade, velho. Quase 400 já. I could just take it away. Using Alex's powers the only way you can uncover the truth behind her brother's death. Né? Não é longo. What would that do to her? What would it do to me? And even if I can, should I? How far will you go in pursuit of that truth? The choice is yours. Alex's powers look so awesome. I have no idea how I'll make some of these choices, but I can't wait to play it with you all when it comes out on September 10th. Don't forget, you can pre-order Life is Strange True Colors now. And if you choose the Ultimate Edition, you'll also receive the Life is Strange Remastered Collection. And that's it for today. Quanto que é esse True Colors aí na versão mais cara pra vir um remaster? Alguém pesquisa aí pra gente, só pra gente saber só, não que, né? Que horas é o evento da Warner? Pig? Não sei, mano. Não sei, eu não achei informação sobre isso, mas ele é um... And now, não, tem aqui, we are tem que sim. excited to unveil a brand new title from Square Enix Japan. Duas horas depois desse aqui, esse aqui foi às 4 e pouco, 6 e pouco. Às 6 horas da tarde. É um showcase do Back 4 Blood, na verdade. Não é bem um evento da Warner, pelo que eu entendi. Looks like chaos has been waiting for us. Oh, Koru. You gonna make us go in there and find you? Guess we'll just show ourselves in. I only know one thing. I want to kill chaos. I need to. Brabo. It's not a hope or a dream. It's like a hunger. Thirst. Move aside! Valeu, Pinguim. Obrigado pela inscrição, cara. You sure chaos is here? Yeah, they can only squash monsters for so long. I hate doing pest control. This is the shrine of chaos. He's here. We just have to hunt him down. Feel the pain! The darkness is so thick I can taste it. Bem action o combate, né? No doubt. Die already! Tá, porra. There was a knight who left on the same journey as you, but never returned. His name was Garland. If you could, I would be grateful if you looked for him. Chaos. I'll crush you! Know when you're beaten! And who are you? We're here to kill chaos. The prophecy's very own Warriors of Light. Really? He always wore such splendid armor, with a helmet that was terrifying to behold. It's Garland! No. I become chaos. Pensei que ele ia usar um ataque. Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Eu não sei exatamente do que se trata, velho. É do primeiro Final Fantasy? Garland do 1, olha lá. É do primeiro então. I'll leave you with a look at some of the amazing Square Enix titles you can play now, as well as those to come.
Não, Square, não me mostra isso, eu vou chorar, velho. Eu quero, velho. Intergradezinho. Ah, quero fazer umas lives dele, mano. Agora que eu posso fazer o 4K zera fudido. Quando eu joguei era 1440p ainda, né? Jogando em 1080, inclusive. Agora 4K 60, olha lá, ó. Forspoken. Esse daí é só um resumo de outras coisas, né? Que estão pra vir, ó, Final Fantasy XVI aí. Mas que provavelmente não vão mostrar nada mais. Acho que já era, acho que já acabou já. Thank you for joining us today. Keep an eye out for news about our next Square Enix Presents. I'm Matt Mercer. See you next time. See you next time. Show, acabou. Acabou. Agora o que a gente tem é procurar Warner Bros. Games pra ver se esse negócio do Back 4 Blood vai acontecer aqui ou se vai acontecer em outro lugar. Não é aqui, mano. Teoricamente é agora às 18 pra começar, velho. Né? Esse... Vamos ver aqui a IGN aqui, ela provavelmente vai mostrar essa porra. But we get another look at Final Fantasy XVI? Actually, hold on, Square Enix. You can't have a new Final Fantasy until you finish the last one you started. Where's the rest of Final Fantasy VII Remake? Which Marvel heroes will Avengers assemble next? Also, Outriders had an explosive launch. Is there DLC on the way? And hey, what's Lara Croft doing these days? Y'all need to let us know if she's about to raid a tomb soon. Well, if you're looking for answers to these questions and more, the Square Enix E3 Deixa eu ver aqui, peraí. 13, isso aqui, ó. Coverage is actually starting right meow. É essa daqui, ó. Mas isso daqui ainda tá... ainda tá pedindo 55 minutos, cara. Eu não sei nem se eu vou fazer, mano, porque esse jogo aqui, honestamente, quase ninguém tá realmente interessado, né, velho? E aí eu parar agora pra voltar daqui 1 hora pra gente ver o negócio do jogo que quase ninguém tá afim de ver. É meio bosta. Acho que eu nem vou fazer esse lance aí. Ver o trailer antigo do Babylon's Fall, se der. Claro. Vamos ver aqui. Babylon... É o trailer de anúncio? Announcement trailer. Vamos ver. State of Play. Era do State of Play mesmo que anunciaram. Esse aí era o original. Vamos ver o que tá diferente. É que esse daí já é single player, ó. Já não mostra o multiplayer, né? Que ele já tá com cara de Devil May Cry aí, diferente do que a gente viu naquele do multiplayer, que era só explosão de partícula pra todo lado. É, cara, ele parece muito mais interessante olhando assim, né? Olhando essa gameplay, parece mais cadenciada a zona, tá ligado? Menos esmagando o botão que nem tá na gameplay que a gente viu hoje. Realmente parece bem mais interessante. Ou se fosse barato, pelo menos, né, X-Draco? Pra mim só me chamou a atenção Guardiões e o Life is Strange.
E o Life is Strange, como eu não joguei o primeiro, então pra mim, mais ou menos ainda. Mas, caras, ó, eu vou deixar no chat o link pra vocês acompanharem o showcase do Back 4 Blood, se vocês quiserem, tá? Eu não sei se vai ter alguém que eu conheço fazendo live dele, mas eu não vou fazer não, porque, honestamente, eu não tenho nada que me interesse pra ver nele, então é aquele negócio, eu vou assistir aqui o negócio sem interesse nenhum, aí já viu. E principalmente porque ele só começa daqui 53 minutos. É às 6 horas da tarde que ele vai começar, provavelmente, esse showcase aí, perto das 6 da tarde. Eu não vou ficar esperando esse tempo todo pra ver algo que eu não me interesso, né? Tem que ser honesto com vocês. Então eu vou deixar o link pra vocês assistirem se vocês quiserem. E eu vou encerrar essa live aqui. E agradecer vocês todos que acompanharam, mano. Obrigado aí quem apareceu hoje. Amanhã tem live de volta. Amanhã, se eu não me engano, é 1 hora da tarde. A live, eu não lembro agora, eu vi em algum lugar o horário, mas não lembro. Mas se eu não me engano é mais cedo. E amanhã é Capcom só. Tem a Take-Two, mas a Take-Two já falou que não vai mostrar jogo, então já não interessa pra gente, vai ser só a Capcom mesmo. Não lembro se é às 2 horas da tarde ou se é 1 hora da tarde, um dos dois horários. Será que Final Fantasy XVI vai ser PS4 ou só PS5? Não sei, mano. Não sei. Não faço ideia. Se pá que já tem essa informação aí, mas eu não sei. Vai fazer live da PC Game Show? Não, vou fazer não. PC Game Show é sempre... Nunca tem nada de bom lá, velho. É só pra dar risada do cringe dos caras, geralmente. Tomara que surpreendam esse ano e a gente fique sabendo de coisa boa depois, mas... Até onde eu sei... Não vai ser legal, não. Enfim, até amanhã, gente. Bom resto de domingo pra vocês. Beijo na bunda de todos. E é isso aí. Tchauzinho.